Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 191. No alto dos céus de Uzushogakure, Ishiro começou a olhar o pergaminho que acabará de obter. Enquanto isso, em Uzushogakure, o ninja desonesto chamado Oiva Takefumi ainda olhava fixamente para o céu. Ele sempre achou que Ishiro era um ninja de Konoha, pois ele demonstrava jutsus de liberação de fogo e estava vestido como um Anbu de Konoha. No entanto, Ishiro lhe disse que o lugar para ir era Iwagakure. Olhando na direção em que Ishiro havia desaparecido, Oiva Takefumi ainda se sentia um tanto confuso. A terra dos redemoinhos era atualmente um campo de batalha para Konoha e Kirigakure. Como um ninja de Iwagakure poderia aparecer ali? O escopo de atuação de Oiva Takefumi não era amplo. Ele sempre atuou nos pequenos países ao redor da terra dos redemoinhos. Somente após a aniquilação do clã Uzumaki ele ousou vir à Terra dos Redemoinhos para realizar algumas missões. Embora nunca tivesse estado na Terra do Fogo, Oiva Takefumi estava relativamente familiarizado com os ninjas de Konoha, mas completamente desconhecido dos ninjas de Iwagakure. Afinal, Iwagakure ficava muito longe, e os ninjas de Iwagakure geralmente não vinham tão longe para realizar missões. Iwagakure. Oiva Takefumi mais uma vez ficou um tanto apreensivo, preocupado com potenciais ganhos e perdas. Ishiro não tinha conhecimento dos pensamentos de Oiva Takefumi. Ele estava atualmente absorto estudando o conteúdo registrado no pergaminho de ninjutsu. O pergaminho de fato registrava mais do que apenas um ninjutsu sensorial e um ninjutsu de ocultação de flutuação de chakra. Havia também vários ninjutsu baseados em atributos. No entanto, ou Ishiro já conhecia esses ninjutsus, ou a própria Iwagakure já os possuía em sua coleção. Portanto, Ishiro não estava particularmente preocupado com eles. O que Ishiro estava examinando naquele momento era aquele ninjutsu de ocultação de chakra. Para Ishiro, que havia lido inúmeros romances shonen, esse tipo de ninjutsu de bancar o porco para comer o tigre tinha uma atração imensa. Este era um ninjutsu que poderia aumentar a sensação de satisfação do leitor. No entanto, após lê-lo, Ishiro ficou um tanto decepcionado. O efeito que esse ninjutsu conseguia alcançar não era fazer o conjurador parecer ter uma força relativamente menor, mas sim fazer com que as flutuações de chakra do conjurador desaparecessem diretamente. Era uma escolha binária de 0 ou 1, não controlada pelo conjurador para exibir a força que desejasse. Mas então, como Oiva Takefumi conseguiu controlar suas flutuações de chakra a um nível Chunin, relutante em desistir, Ishiro mergulhou novamente na análise do ninjutsu. O resultado foi uma conclusão que o deixou sem saber se ria ou chorava. Não que Oiva Takefumi tivesse alguma técnica especial, mas que Ishiro era especial demais. O ninjutsu sensorial que Ishiro usava não era especial, mas o chakra de Ishiro era muito especial. Afinal, o chakra da liberação de porcelana pertencia a uma Kekkei Genkai, e seu grau era um pouco superior ao do chakra comum. Quando Ishiro usou o chakra da liberação de porcelana para sentir, o efeito foi naturalmente melhor do que com o chakra comum, e foi assim que ele conseguiu encontrar Oiva Takefumi, que estava originalmente em um estado oculto. Este ninjutsu de ocultação de flutuações de chakra era basicamente uma costela de frango de pouco valor, mas uma pena descartá-la. No entanto, Ishiro não ficou muito decepcionado, pois os outros ninjutsu o deixaram muito satisfeito. O outro ninjutsu era precisamente o ninjutsu antissensorial que Ishiro esperava, um que pudesse ser usado sem preparação sim, uma habilidade passiva semelhante ao olho da mente. Mas agora não era hora de aprender esse ninjutsu. Uzushogakure claramente havia sido completamente saqueada por ninjas desonestos como Oiva Takefumi. Ishiro não esperava mais encontrar algo útil ali. Ishiro planejou circular a área a algumas dezenas de li de Uzushogakure para ver se havia algum lugar semelhante ao território natural de selamento energético de Iwagakure. As defesas de um ninja eram muito frágeis. Muitos experimentos perigosos não podiam ser conduzidos dentro da vila. Os alvos iniciais de Ishiro eram esses locais secretos. Originalmente, Ishiro não esperava ganhar nada em Uzushogakure. Encontrar Oiva Takefumi foi uma alegria completamente inesperada. Após voar cerca de 30 li de distância de Uzushogakure, Ishiro iniciou uma busca cuidadosa. Ishiro sabia que se o clã Uzumaki realmente tivesse deixado ruínas, elas certamente estariam muito bem escondidas. Era impossível para Ishiro descobri-las apenas circulando o ar algumas vezes. Se existissem lugares tão óbvios, eles já teriam sido descobertos por outros há muito tempo. Ishiro ativou completamente seu olho da mente e, de vez em quando, ele usava seu ninjutsu sensorial para examinar cuidadosamente a área. O processo foi ainda mais lento do que Ishiro imaginara. Então, no meio do caminho, Ishiro encontrou um agente de inteligência da aldeia e relatou sua segurança a Iwagakure. Só então ele se dedicou totalmente ao processo de busca. À medida que as notícias da emboscada de Kirigakure ao clã Hyuga se espalhavam, a situação no mundo ninja mais uma vez se tornava turbulenta. No entanto, naquela época, o equilíbrio de poder entre as diversas partes era completamente diferente do que antes da guerra. Tsunagakure ainda não havia recuperado com sucesso uma cauda Shukaku. Ao ouvir a notícia, Haz apenas lamentou o momento inadequado e não lhe deu mais atenção. A fraqueza fatal de uma fundação insuficiente significava que após um fracasso, Tsunagakure não conseguia reagrupar suas forças como Konoha. Embora Tsunagakure não tivesse assinado um tratado com Konoha, sua derrota era um fato evidente para todos.
Sunagakure, sem obter benefícios, viu-se em dificuldades para lidar com questões do pós-guerra, como pensões e reconstrução. Especialmente com o exemplo de Vagakure os precedendo, isso destacou ainda mais a incompetência de Sunagakure. Diante desse cenário, o daimyo do País do Vento reduziu drasticamente o financiamento militar para Sunagakure. O daimyo do País do Vento estava mais disposto a investir em comércio com o País da Terra. Pelo menos isso poderia gerar retornos rápidos. Assim, o País do Vento, que originalmente havia assinado um tratado com Ikura apenas durante a guerra para abrir uma rota comercial com a fronteira do País do Vento, agora abriu totalmente suas rotas comerciais. Com isso, o País do Vento tornou-se oficialmente a primeira grande nação a se juntar à esfera comercial centrada no País da Terra. O daimyo do País do Vento não sabia que essa decisão equivalia a cavar a própria cova. Embora Hasa tentasse ao máximo convencê-lo, seu prestígio como novo Kazekage estava longe de ser suficiente, e o daimyo simplesmente não lhe dava ouvidos. Desamparado, Hasa só pôde começar sua amarga carreira de mineração de ouro para subsidiar a vila. Pouco depois de Vagakure receber a notícia, o relatório de inteligência de Ishiro também chegou à aldeia. Embora Onoki e os outros achassem o desejo de Ishiro de vagar lá fora por mais alguns dias divertido e exasperante, o próprio Ishiro não estava presente, e não havia nada que pudessem fazer. De qualquer forma, o Byakugan havia sido obtido e pelos vários rumores que circulavam no mundo ninja, ninguém sabia que Vagakure também estava envolvido nisso. Assim, Vagakure apenas seguiu a voz dominante, proferiu algumas frases e, em seguida, posicionou formalmente mais 100 ninjas na fronteira da Terra da Grama. Mesmo esses 100 ninjas foram enviados sob o pretexto de restaurar as forças de patrulha na fronteira da Terra da Grama e, incidentalmente, suprimir possíveis bandidos. Finalmente, depois que Konoha fez uma retribuição, a maioria desses 100 ninjas foi retirada por Onoki novamente. Embora Kirigakure tivesse lutado uma bela batalha, agora claramente não era um bom momento para começar uma guerra com Konoha. Onoki não tinha nenhum desejo de intensificar o conflito com Konoha. As duas grandes potências mais propensas a usar esse incidente para aumentar a escala da batalha com Konoha foram o País do Relâmpago e o País da Água. No entanto, o momento era extremamente favorável para Konoha. Jiraiya e Namikaze Minato, que anteriormente apoiavam Sunagakure, já haviam retornado a Konoha com um grande número de ninjas e suprimentos, prontos para reforçar as linhas de frente a qualquer momento. O Raikage finalmente agiu decisivamente desta vez. Talvez considerando que o País do Vento, o País da Terra e o País da Água alcançaram vitórias muito louváveis em suas guerras com Konoha. Enquanto apenas o desempenho de Komogakure foi consistentemente insatisfatório, sem nenhuma conquista brilhante, o terceiro Raikage resolveu fazer um movimento implacável. O terceiro Raikage, junto com seu filho, o futuro quarto Raikage, e o novo Jinchuriki do 8 Caudas, Killer B, entre outros membros da elite absoluta, alcançaram a linha de frente do País das Águas Quentes o mais rápido possível. Então, coordenando-se com as forças de Komogakure no campo de batalha do País das Águas Quentes, lançaram um ataque surpresa. Neste ataque surpresa, as perdas ninjas de Konoha não foram grandes, porque o alvo do terceiro Raikage não eram os ninjas comuns de Konoha, mas o comandante de Konoha estacionado na frente oriental Danzou. O terceiro Raikage não tinha grande consideração por um Kage de nível como Danzou. Um Kage de nível igual à força de Danzou era basicamente completamente neutralizado por ele em batalha. Juntamente com seu filho e os Jinchuriki do 8 Caudas, o terceiro Raikage acreditava que as chances de sucesso nesta batalha eram muito altas. De fato, se tivesse sido apenas Danzou sozinho, eles quase teriam conseguido. Danzou, sob a proteção desesperada de um grande número de seus subordinados de confiança, mal conseguiu se segurar. Quando Danzou estava prestes a desmaiar, Namikaze Minato chegou. A técnica do deus voador do trovão também era excepcional para viagens. Namikaze Minato chegou sozinho ao campo de batalha e identificando Killer B, que ainda não havia atingido o estágio de um Jinchuriki perfeito e, portanto, era o elo mais fraco, lançou um ataque feroz. A tática de Namikaze Minato de beneficiar alguns às custas de outros foi muito bem sucedida. O terceiro e o quarto Raikage foram forçados a retornar para fornecer apoio. Depois, embora os dois lados tenham se enfrentado brevemente novamente, e o lado de Komogakure tivesse poder de combate de ponta superior, o exército principal de Konoha gradualmente começou a cercá-los. Após ponderar a situação, o terceiro Raikage ainda optou por recuar. Além disso, ele liderou diretamente todo o exército ninja da linha de frente de Komogakure em uma retirada completa. Neste ataque surpresa, as elites trazidas pelo terceiro Raikage sofreram perdas leves, cerca de uma dúzia. As perdas ninja comuns de Konoha também não foram grandes, menos de 100, em sua maioria enfrentadas pelo terceiro Raikage e seu grupo quando lançaram seu ataque surpresa. As maiores perdas foram sofridas pelos subordinados de confiança de Danzou. Essas elites da raiz treinadas por Danzou, bem como os ajudantes de confiança que ele havia reunido sob seu comando enquanto estava estacionado no campo de batalha da Terra das Águas Quentes, foram quase completamente aniquilados. Então, depois que Komogakure se retirou, a expressão de Danzou ficou tão sombria que nem mesmo Namikaze Minato ousou provocá-lo, muito menos outros ninjas. Poucos dias depois, após a retirada completa de Komogakure, Danzou, ignorando a persuasão de Namikaze Minato, retornou diretamente a Konoha. Ele já havia perdido a disputa pelo cargo de quarto Hokage. Para se recuperar, precisava retornar à vila o mais rápido possível e recultivar a próxima geração de membros da raiz. No caminho de volta para a vila, Danzou ponderou por um longo tempo e finalmente deu uma ordem a um subordinado. Kinoi, volte para a vila primeiro. Pergunte a Hiruzen Sarutobi qual é a atitude dele em relação à raiz, disse Danzou a Ei, que havia sido originalmente designado para o acampamento Uchiha no país dos redemoinhos. Agora, Ei havia sido promovido a Kinoi, porque os dois que estavam à frente dele morreram na batalha protegendo Danzou. Sim,
Kinoi não tinha muitas esperanças para a missão, mas concordou rapidamente. Assim que sua voz baixou, ele deixou a equipe atual de menos de 10 pessoas e correu em direção à vila. Essa equipe de menos de 10 pessoas ao redor de Danzou foi reunida depois que ele reuniu os ninjas que estavam espalhados em lugares como a Terra das Águas Quentes e a Terra dos Redemoinhos para coletar informações. Nesta equipe, apenas Kinoi foi nomeado de acordo com o ranking de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os outros nem sequer se qualificaram para tal ranking porque sua força era muito inferior, muito mais fraca do que elites da raiz como Kinoi, conhecidas por seu poder de combate. Capítulo 192. Depois que Kinoi retornou a Konoha, ele imediatamente solicitou uma audiência com o terceiro Hokage. Kinoi, que esperava uma recepção fria, ficou surpreso quando Hiruzen Sarutobi lhe concedeu uma audiência na primeira oportunidade. Além disso, o que Hiruzen Sarutobi disse em seguida deixou Kinoi completamente perplexo. Hiruzen Sarutobi concordou em alocar uma grande quantia de fundos para Danzou reconstruir a raiz, e a cota de membros para a raiz seria a mesma de antes da guerra. Isso era algo que o atual Danzou nem conseguia imaginar. Da mesma forma, Kinoi também estava completamente perplexo. No entanto, como era benéfico para Lord Danzou, Kinoi ainda reportava a Danzou na primeira oportunidade. As manobras políticas de Hiruzen Sarutobi eram muito maduras, ele enxergava muito mais longe do que Danzou. Após Danzou ouvir a resposta de Hiruzen Sarutobi trazida por Kinoi, ele também ficou atordoado por um bom tempo antes de reagir. Danzou, recuperando o juízo, deu um soco em uma grande árvore ao seu lado. Droga! Hiruzen Sarutobi não quer se aposentar. Ele ainda quer continuar sendo Hokage. Danzou adivinhou corretamente. A situação atual de Konoha era favorável. Embora Konoha tivesse sofrido vários fracassos sucessivamente para Hiruzen Sarutobi, apenas as duas derrotas para Sunagakure e Vagakure estavam relacionadas a ele. A derrota para Sunagakure já havia sido vingada por seus discípulos e grandes discípulos. O sucesso de Kirigakure resultou em perdas para o clã Hyuga, o clã Hyuga que não obedeceu às ordens do Hokage, e não para sua própria facção. O fracasso de Danzou também resultou na perda de seus subordinados de confiança. O que isso tinha a ver com ele e Hiruzen Sarutobi? Se esses dois incidentes tivessem ocorrido antes das negociações de paz com Iwagakure, ou mesmo antes da derrota de Sunagakure, Hiruzen Sarutobi teria ficado preocupado. Afinal, as perdas foram para a força de Konoha. Naquela época, Konoha carecia de efetivo e força insuficiente. Mas agora a vitória de Konoha já estava garantida. Até mesmo Komogakure, após obter uma ligeira vantagem, decidiu imediatamente retirar suas tropas. Pelo contrário, como Danzou, seu maior amigo e rival, havia sofrido um revés, e os Hyuga haviam sofrido pesadas perdas. A única força interna que poderia ameaçar Hiruzen Sarutobi era o clã Uchiha. E ameaças externas. Konoha havia feito as pazes com Iwagakure, derrotado Sunagakure e Komogakure havia retirado suas tropas. Apenas Kirigakure permaneceu. A crise de Konoha havia, de fato, sido resolvida. Sem ameaça de inimigos externos, quanta confusão um simples clã Uchiha poderia causar, contanto que Danzou, seu bom e velho amigo, não continuasse a se aproximar tanto do clã Uchiha. O contato frequente e recente entre Danzou e Uchiha no pode-se dizer, mantinha Hiruzen Sarutobi acordado à noite. Mas agora estava tudo bem. As forças de Danzou haviam sido aniquiladas por aquele bruto, o terceiro Raikage. Hiruzen Sarutobi só precisou fazer um leve sinal, e Danzou só pôde ficar obedientemente ao seu lado. Assim, Hiruzen Sarutobi considerou ter recuperado o controle da situação. Ele ainda era o Hokage que detinha o poder absoluto. Ele também estava prestes a liderá-los na vitória da terceira grande guerra ninja. Enquanto a vitória pertencesse a Konoha, seu prestígio subiria ainda mais. Quanto à sua declaração pública anterior sobre renunciar após a guerra, sob tais circunstâncias, quem ainda mencionaria isso? Mesmo que algum conspirador quisesse causar problemas, Hiruzen Sarutobi poderia resolvê-los fazendo com que alguns subordinados manipulassem um pouco a opinião pública. Hiruzen Sarutobi declarou, ainda sou jovem, ainda posso ser Hokage por mais 20 anos. Danzou entendeu os pensamentos de Hiruzen Sarutobi, mas estava indefeso. Tendo perdido um grande número de subordinados de elite, ele só podia cooperar com Hiruzen Sarutobi. Quando Danzou retornou à vila, Hiruzen Sarutobi saiu pessoalmente para cumprimentá-lo, com uma expressão que dizia, irmãozinho, você trabalhou duro. O irmão mais velho vai te compensar mais tarde, o que deixou Danzou completamente enojado. Nas conversas subsequentes, sempre que Danzou mencionava os fundos para a reconstrução da raiz, Hiruzen Sarutobi sempre evitava o assunto. Isso deixou Danzou extremamente furioso, mas ele não teve escolha a não ser manobrar pacientemente com Hiruzen Sarutobi, pois sabia que Hiruzen Sarutobi estava esperando que ele declarasse sua posição. Danzou finalmente cedeu. Para suas ambições como Hokage, ele precisava de suas próprias forças. Os fundos para reconstruir a raiz ainda estavam nas mãos de Hiruzen Sarutobi. Ele quase não tinha capacidade de resistir. Finalmente, Danzou concordou em ajudar Hiruzen Sarutobi a suprimir o clã Uchiha, voluntariamente desempenhando o papel de vilão, em troca da primeira onda de financiamento para a reconstrução da raiz. A turbulência no mundo ninja desta vez não trouxe grandes mudanças na situação geral. Além da ação violenta do terceiro Raikage, os outros grupos não tomaram nenhuma atitude significativa. O único ponto intrigante era que Kirigakure também não fez nenhum movimento significativo. Outras aldeias estavam inativas porque já haviam se retirado da guerra, mas Kirigakure era diferente. Kirigakure claramente ainda estava em estado de guerra de fato, mas eles permaneceram inativos. É preciso saber que Konoha já havia lidado com 3 inimigos. Se Kirigakure não recuasse logo, o destino dele seria o mesmo de Sunagakure. Nenhuma vila ninja poderia sair ilesa de ser totalmente atacada por Konoha. Todos no mundo ninja conheciam esse princípio. Parecia que apenas Kirigakure não conhecia.
Kirigakuri parecia ainda imerso na glória de ter matado o patriarca do clã Hyuga. Isso mesmo, quase todos os ninjas de Kirigakuri acreditavam que Hyuga Tokuhiro havia sido morto por eles. Provavelmente apenas os 7 espadachins ninja da névoa e alguns outros ninjas que participaram daquela batalha sentiram vagamente que uma terceira pessoa havia interferido naquele incidente. Entretanto, embora tivessem suas suspeitas, já que eles eram de fato a força principal que entrou em ação, e o Byakugan também foi obtido, Kirigakuri não se importou em assumir um pote preto extra, culpa do bode expiatório. Além disso, Kirigakuri e Konoha ainda não haviam encerrado seu estado de guerra. Os 7 espadachins ninja da névoa naturalmente não recorreriam ao clã Hyuga para explicar. Matamos apenas algumas dezenas de seus ninjas de elite e capturamos um dos Byakugans do seu patriarca. Seu patriarca não foi morto por nós. Dessa forma, o assunto transcorreu de forma confusa, e Ishiro acabou não sendo exposto. De qualquer forma, Kirigakuri ainda não havia recuado e em vez disso continuou seu impasse militar com Konoha. Aparentemente sem se preocupar que Konoha lidaria com eles como eles lidaram com Tsunagakuri. E estranhamente Konoha de fato não fez nenhum movimento contra Kirigakuri, como se aos olhos dos superiores de Konoha, Kirigakuri como inimigo não existisse. Os superiores de Konoha parecem ter se esquecido do campo de batalha da Terra dos Redemoinhos. Quando os Uchiha na linha de frente solicitavam suprimentos, a vila os enviava prontamente, sem qualquer desconto. Quando ninjas na linha de frente eram feridos, a vila enviava pessoas para trazer os feridos de volta para que se recuperassem em paz. Mesmo que os feridos fossem Uchiha, a vila não os tratava de forma especial. Mas se o clã Uchiha solicitasse reforços da vila, os superiores certamente encontrariam várias desculpas para recusar. E o orgulhoso Uchiha, após 1 ou 2 pedidos infrutíferos de ajuda, desistiu decididamente de pedir reforços. As ações do terceiro Hokage de fato prejudicaram enormemente a força do clã Uchiha. Era concebível que enquanto os Uchiha e Kirigakuri continuassem se desgastando, sua força inevitavelmente diminuiria consideravelmente. No entanto, o terceiro Hokage talvez nunca tenha considerado que o grupo Uchiha não pudesse ser suprimido indefinidamente. Os genes Uchiha continham fatores de emoção intensa, e quanto maior o nível do Sharingan, mais forte esse fator se tornava. Ishiro sentia que o grupo Uchiha precisava ser persuadido. Depois de satisfazê-los mentalmente, eles poderiam ser enviados ao campo de batalha para lutar até a morte, e a melhor maneira de persuadi-los era dando-lhes glória. É claro que a posição de Hokage não poderia ser dada levianamente, a menos que fosse para ninjas como Kagami Uchiha, Shizui ou Itachi, que tinham sofrido uma lavagem cerebral pela vontade do fogo. Mas mesmo que a posição de Hokage não fosse dada, muitas imagens heróicas ainda poderiam ser estabelecidas, fazendo com que os membros Uchiha se contentassem em se sacrificar pela vila, orgulhosos de se sacrificar pela vila. O que importava aos membros Uchiha não era o poder. Aqueles ninjas com mentes cheias de força não entendiam de política. Ishiro estimou que após um Uchiha cumprir um mandato como Hokage, outros Uchiha poderiam desenvolver medo da posição de Hokage. Por nenhuma outra razão além do fato de que o papel principal do Hokage era equilibrar diversas forças. Se os Uchiha fizessem isso, ficariam loucos. Hiruzen Sarutobi talvez não conseguisse enxergar com clareza, ou talvez não estivesse disposto a abrir mão do poder, ou talvez não estivesse disposto a abandonar as políticas deixadas pelo segundo Hokage. Em suma, Hiruzen Sarutobi mais uma vez afastou os Uchiha dos escalões mais altos de Konoha. Se Ishiro soubesse de tudo isso, ele definitivamente persuadiria o Onoki a se preparar para fazer contato com o clã Uchiha. No entanto, Ishiro não conseguia receber informações externas, muito menos ver as correntes turbulentas em Konoha. Ele estava perplexo diante de um selo à sua frente. Nos últimos dias, Ishiro vinha vasculhando centímetro por centímetro os arredores de Uzushogakuri. Afinal, Ishiro era um oficial de alto escalão de Iwagakuri e conhecia muitas das bases secretas de Iwagakuri. Por analogia, Ishiro sabia como procurar possíveis bases secretas em Uzushogakuri. Então, depois de mais de 10 dias, Ishiro finalmente descobriu um selo subterrâneo, um selo de nível S. Por causa desse selo, Ishiro não encontrou nenhuma pista, mesmo depois de estudá-lo por um dia inteiro. O rank S era o limite máximo no mundo ninja, mas se Ishiro fosse classificá-lo, ele achava que esse selo deveria pelo menos ser categorizado como rank SS. Depois de um dia inteiro, Ishiro finalmente decidiu que aquele selo não era algo que ele poderia quebrar sozinho. Ishiro emergiu do subsolo, consertou a camuflagem que havia danificado anteriormente, então deixou a terra dos redemoinhos e voou em direção a Iwagakuri. Quando Ishiro retornou à aldeia, soube que as nomeações oficiais para ele e Ikura como conselheiros já haviam sido feitas. O daimyo ficou muito satisfeito com ele e Ikura e concordou sem hesitar. Nos últimos anos, vários aspectos do desenvolvimento do país da Terra foram positivos, e essas mudanças positivas foram todas trazidas por Iwagakuri. Portanto, o daimyo estava muito satisfeito com Onoki e sentia que o impulso ascendente do país da Terra era muito bom, com um futuro sem limites. Então, quando Ishiro entrou na vila, os ninjas que guardavam o portão e aqueles que passavam por ali se dirigiram a Ishiro como Lorde Conselheiro. Ao entrar no prédio Tsuchikage e chegar à porta do escritório de Onoki, Ishiro de repente se sentiu um pouco culpado. Levantou a mão querendo bater, mas hesitou por um longo tempo. Depois de hesitar por um momento, Ishiro foi primeiro ao escritório de Ikura. Felizmente, Ikura não tinha saído. Ele estava obedientemente em seu escritório. No entanto, Ikura também não estava trabalhando. Ele deveria estar estudando ninjutsu. Quando Ishiro entrou, Ikura estava escrevendo e desenhando em seu escritório, parecendo estar fazendo preparativos teóricos para desenvolver o ninjutsu. Ao ver Ishiro entrar furtivamente, Ikura ficou sem palavras por um momento. Quando você voltou? Hehe, acabei de voltar. Estava prestes a ver o Lorde Tsuchikage. Vim te ver primeiro, disse Ishiro com um sorriso. O quê?
Sentindo-se culpado? Sabia que o Lord Tsuchikage ficaria bravo e ainda assim ficou vagando por aí por tanto tempo antes de voltar? Tantos assuntos da aldeia, você simplesmente os abandonou e foi embora? Ikura expôs Ishiro impiedosamente. Não houve nada que me atrasou? Ikura, me acompanhe até a casa do Lord Tsuchikage, ok? Ishiro declarou diretamente seu propósito. De qualquer forma, Onoki também convocaria os superiores para discutir a questão do Byakugan. Ikura revirou os olhos e disse, com tanto esforço, é melhor você pensar bem em como vai lidar com a bronca. Há alguns dias, o enviado do Daimyo também veio à vila e entregou nossas cartas de nomeação. O enviado também disse que o Daimyo queria vê-lo. Originalmente, ele esperava que você pudesse acompanhá-lo em uma viagem à capital. Quem diria que você tinha realmente deixado a vila? Ikura balançou a cabeça. O Daimyo quer me ver? E você? O Daimyo disse que queria te ver? Isso era algo que Ishiro não esperava. Ikura disse, o Daimyo não me mencionou. Ele queria vê-lo porque você propôs as negociações de paz entre o País da Terra e o País do Fogo. Este assunto trouxe enormes benefícios para o País da Terra. Especialmente após a derrota de Tsunagakure, o Daimyo aprecia muito sua previsão em propor, em tempo hábil, parar enquanto estávamos à frente. Ishiro coçou a cabeça e perguntou, e o enviado? Ele voltou? Ao ouvir Ishiro perguntar isso, Ikura disse irritado, claro que ele voltou. Além de enviar uma mensagem no início, você não enviou mais nenhuma notícia. Quem sabia quando você voltaria? Não poderíamos fazer o enviado do Daimyo esperar indefinidamente, não é? Capítulo 193. Embora Ikura tenha repreendido Ishiro algumas vezes, no final, ele não conseguiu suportar a insistência de Ishiro e foi com Ishiro ver Onoki. Quando Onoki viu Ikura entrar, não ficou surpreso. Ele sabia que Ishiro estava parado na porta mais cedo e também sabia que Ishiro havia ido ao escritório de Ikura mais tarde. Então Onoki não falou nada, apenas olhou para o lado de Ikura. Com certeza, a cabeça de Ishiro apareceu de trás de Ikura. Ao ver Onoki olhando para ele, Ishiro se sentiu ainda mais culpado e rapidamente puxou as roupas de Ikura. Em Lord Tsuchikage, Ishiro está de volta. Ikura tossiu e disse para Onoki, eu o vejo. Onoki ainda estava olhando para Ishiro, respondendo às palavras de Ikura com apenas um leve reconhecimento. Ishiro sabia que não podia mais se esconder, então saiu de trás de Ikura e simultaneamente tirou uma garrafa de sua bolsa de armazenamento, dizendo, Lord Tsuchikage, este é o Byakugan. Ishiro apresentou diretamente o Byakugan, esperando mudar de assunto com ele. Naturalmente, o resultado não foi o ideal. Ishiro não escapou da repreensão. Além de Onoki, até os dois conselheiros, Saka e Mei, que vieram depois para as discussões, juntaram-se às críticas a Ishiro. Por fim, foi Ikura que, vendo que eles já tinham repreendido o suficiente, falou para tirar Ishiro da situação. Lord Tsuchikage, acho que Ishiro sabe do seu erro. Vamos dar-lhe outra chance. E já que estamos falando nisso, vamos ouvir os motivos dele para não retornar por tanto tempo? Onoki e os outros dois também estavam um pouco cansados de conversar. Ao ouvir as palavras de Ikura, eles convenientemente mudaram de assunto. Vamos primeiro discutir o plano de pesquisa para o Byakugan, disse Onoki, apontando para a garrafa que Ishiro havia colocado na mesa. Finalmente livre das críticas, Ishiro olhou para Ikura com um olhar ressentido. Este sujeito não havia dito uma palavra quando Onoki e os outros estavam a todo vapor mais cedo e só agora interveio para mudar de assunto. Ele deve estar com muita inveja de eu poder sair e vagar, então aproveitou a oportunidade para retaliar, pensou Ishiro com mais intenções. Nesse momento, Saka disse a Ishiro, tudo bem, sente-se. Ishiro sentou-se obedientemente em seu assento. Depois de se sentar, não disse nada, apenas ouviu em silêncio a conversa dos quatro. Ikura disse, o Byakugan que obtivemos tem 3 utilidades. Primeiro, por meio de experimentos, podemos entender as características do Byakugan. Anteriormente, nossa compreensão das funções do Byakugan se baseava principalmente em especulações. Agora que temos um espécime físico, podemos analisar suas diversas habilidades em detalhes e compilar dados abrangentes. Em segundo lugar, precisamos encontrar maneiras de combatê-lo, de preferência pesquisando um método para nos proteger do Byakugan. No mínimo, precisamos encontrar maneiras de interferir ou escapar do Byakugan. Por fim, temos o uso do Byakugan. No entanto, isso deve ser feito em um momento crítico da guerra, de surpresa, para potencialmente influenciar o resultado da batalha. Onoki também assentiu e disse, correto. Essas 3 são nossas principais direções futuras para a pesquisa do Byakugan. Quando nossa compreensão do Byakugan atingir um certo nível, também podemos considerar dissecar sua essência para ver se conseguimos replicar esta Kekkei Genkai. Todos concordaram, até mesmo Ishiro não se opôs. Pela história original, Ishiro sabia muito sobre as funções do Byakugan, mas não sabia de dados específicos. Nesse momento, Mei disse com alguma hesitação, no entanto, o mundo ninja atualmente não sabe que nosso Iwagakure também obteve um Byakugan. Se o usarmos precipitadamente e a informação vazar, temo que haverá problemas. Correto. Assinamos uma aliança com Konoha. A questão do Byakugan precisa ser mantida em estrita confidencialidade. Mei, você providencia o pessoal para a pesquisa do Byakugan. Se algo for necessário, outros devem priorizar a cooperação com a pesquisa do Byakugan, disse Onoki. Mei aceitou a tarefa, e Ishiro e os outros não se opuseram. Quando se tratava de um doujutsu Kekkei Genkai, era normal atribuir grande importância a ele. Nesse momento, Saka falou novamente. Como decidiremos quem usará o Byakugan mais tarde? Devemos selecionar pessoal da Anbu? O significado de Saka era relativamente claro.
Como ninjas comuns não podiam usar o Byakugan abertamente, ele deveria ser entregue a Anbu. Membros da Anbu usavam máscaras de qualquer maneira, então esconder o Byakugan não seria difícil. Ishiro teve uma ideia, dar o Byakugan a um membro do clã Uzumaki, permitindo que a linhagem Uzumaki desenvolvesse o Byakugan. De acordo com especulações em inúmeras fanfics, a combinação de duas linhagens poderia trazer surpresas. Uzumaki Yumi seria uma boa escolha. Imagine só, na noite de núpcias de Kura, a noiva com um olho roxo e outro branco. Talvez o olho branco até tivesse um selo externo para evitar que se perdesse. Muito divertido. No entanto, Ishiro não planejava tocar no assunto agora, pois o clã Uzumaki ainda não havia se integrado totalmente a Iwagakure. Mesmo que isso acontecesse, teria que esperar até que Kura e Yumi Uzumaki se casassem. Com o clã Uzumaki tendo um genro com nível de conselheiro, seu senso de pertencimento à vila aumentaria muito. E depois que os dois tivessem filhos, talvez tanto o clã Uzumaki quanto Iwagakure realmente abandonassem suas inquietações e defesas latentes. O grupo não ficou muito tranquilo com a proposta de Saka de que a Anbu usasse o Byakugan. A taxa de mortalidade da Anbu era muito alta. Entregar o Byakugan a Anbu poderia facilmente levar à sua perda. E até agora, Iwagakure não havia encontrado uma maneira de impedir que o Byakugan fosse perdido. Por nenhuma outra razão, a base de Iwagakure em jutsus de invocação era muito fraca. Ao contrário de Kirigakure, que através do desenvolvimento das 7 espadas ninja, possuía um nível altíssimo de ninjutsu de invocação e conseguia desenvolver métodos direcionados para evitar a perda do Byakugan. Ishiro pensou por um momento e disse, vamos esperar até desenvolvermos um método para evitar que o Byakugan se perca antes de considerar quem o usará. De qualquer forma, a grande guerra ninja está prestes a terminar, e não precisaremos do Byakugan a curto prazo. Todos concordaram com a cabeça. Outras pesquisas sobre o Byakugan ainda exigiam muito tempo. Não havia necessidade de pressa para selecionar um usuário. Falando da situação no mundo ninja, Ishiro primeiro deu uma olhada nas mudanças no mundo ninja nos últimos 10 dias. Onoki olhou feio para Ishiro novamente, então encontrou um documento em sua mesa e o entregou a Ishiro. Ikura e os outros definitivamente tinham visto a informação e já deveriam ter discutido sobre ela. Onoki queria ouvir sua opinião. A informação detalhou a batalha em que o terceiro Raikage atacou Danzou. Claramente um espião de Iwagakure testemunhou o processo da batalha em primeira mão. Em relação ao fracasso do terceiro Raikage em matar Danzou, Ishiro sentiu arrependimento e alívio. O arrependimento era em relação à situação atual. Não importava o que acontecesse, Danzou era um dos poucos combatentes de nível Kage de Konoha. Se o terceiro Raikage tivesse realmente vencido, a vitória de Konoha teria sido abalada, a terceira guerra poderia ter continuado e Konoha teria continuado a sangrar. Mas a longo prazo, a existência de Danzou foi mais prejudicial do que benéfica para Konoha. Pelo que Ishiro sabia, Danzou foi responsável por vários incidentes graves, incluindo a deserção de Orochimaru, o incidente da Kyuubi e o massacre dos Uchiha. A sombra de Danzou estava presente em todos esses eventos. E esses eventos custaram a vida de combatentes do nível de Kage de Konoha, como Orochimaru, Namikaze Minato, Kushina Uzumaki, Fugaku Uchiha, Shizui Uchiha, Itachi Uchiha e Jiraiya, que vagavam pelo mundo ninja em busca de seu bom e velho amigo. Se incluíssemos o plano de esmagamento de Konoha orquestrado por Orochimaru, então Hiruzen Sarutobi também teria que ser adicionado à lista. Então, a longo prazo, Konoha não poderia ficar sem Danzou. Portanto, Ishiro, além de lamentar que Danzou não tivesse morrido, também se sentiu bastante aliviado. Entretanto, a inteligência registrou pouco sobre os eventos internos subsequentes em Konoha. Então Ishiro não sabia que Hiruzen Sarutobi pretendia ajudar Danzou a reconstruir a raiz. Mas uma coisa estava bem clara, Konoha parecia não ter intenção de reforçar o campo de batalha da Terra dos Redemoinhos. A estratégia de Konoha em relação a Kirigakure parecia ser completamente diferente de sua estratégia em relação a Sunagakure. Depois de pensar por um momento, Ishiro sorriu. Lord Tsuchikage, parece que Hiruzen Sarutobi não planeja renunciar e abdicar em favor de um sucessor digno. Onoki assentiu e disse, nós também chegamos a essa conclusão depois da nossa discussão. Dei-nos suas sugestões. Ishiro sorriu levemente e disse, simples. Conquistar os Uchiha, transmitir boa vontade aos Uchiha, fazê-los sentir que podem prosperar mesmo sem Konoha. Até mesmo passe nossa análise para outras vilas ninjas, deixe-as também entrarem em contato com os Uchiha. Diga aos Uchiha que apenas aqueles tolos cegos no alto comando de Konoha não conseguem ver o papel poderoso dos Uchiha. Os olhos de Onoki brilharam. Este método é bom. Pode acelerar o afastamento do clã Uchiha de Konoha e aumentar ainda mais o abismo entre eles. Dizendo isso, Onoki olhou para os outros e perguntou, o que vocês acham? Ikura disse, é possível. Podemos até dizer aos Uchiha que a posição de quarto Tsuchikage pode ser reservada para eles. E todos, incluindo Ishiro, ficaram surpresos com as palavras de Ikura. No entanto, depois de pensar nisso, todos se sentiram aliviados. O clã Uchiha não poderia desertar para Iwagakure em massa. O alto comando de Konoha não permitiria que tal coisa acontecesse. Portanto, mesmo que o clã Uchiha realmente buscasse refúgio em Iwagakure, o resultado seria apenas um cerco e supressão pelo alto comando de Konoha. Nesse caso, mesmo que alguns Uchiha conseguissem chegar a Iwagakure, seria apenas um número muito pequeno de pessoas. Dessa forma, se um Uchiha se tornasse Tsuchikage ou não, isso não significaria muita coisa. Mesmo abrir mão de um mandato de Tsuchikage para um Uchiha, para comprar ossos de cavalo com ouro, atrair talentos demonstrando grande valor por contribuições ainda menores, não seria ruim para Iwagakure. No entanto, o fato de Ikura ter proposto tal sugestão ainda surpreendeu a todos. Essa era de fato a magnanimidade de uma figura do nível Kage. Após um momento de silêncio, Saka falou, além do método de cura, não precisamos dar as caras.
Podemos mandar espiões passarem a notícia para Komogakure, dizendo que Sunagakure quer conquistar os Uchiha. Passar a notícia para Sunagakure, dizendo que Kirigakure quer conquistar os Uchiha. Resumindo, turvar as águas para que ninguém possa entender as verdadeiras conexões. Os olhos de Ichiro e dos outros brilharam. Que boa ideia! Isso era muito consistente com a estratégia de Wagakure de causar problemas secretamente nos últimos anos. Nesse momento, Ichiro pensou em outro assunto e disse: a forma como o clã Uchiha está lidando me lembra de algo. Enquanto nos comunicamos secretamente com os Uchiha, também podemos nos comunicar com Kirigakure. Neste momento, a maioria das pessoas no mundo ninja acredita que Kirigakure obteve 2 Byakugans. Se realizarmos alguma transação secreta com Kirigakure no futuro, mesmo que nossa posse de um Byakugan seja exposta, poderemos dizer que ele foi trocado com Kirigakure. Mei franziu a testa e disse: mas e se Kirigakure refutar isso? Outros podem não saber da situação, mas Kirigakure definitivamente sabe que eles só obtiveram um Byakugan. Ichiro riu baixinho. Então precisamos da ajuda do clã Uchiha. O corpo de Hyuga Tokuhiro foi encontrado perto do acampamento Uchiha, e os Uchiha foram os primeiros a descobri-lo. Se também fizermos contato com os Uchiha durante esse período no futuro, Konoha não conseguirá distinguir de onde obtivemos o Byakugan. Naquele momento, Kirigakure pensará que o trocamos com o clã Uchiha, e o clã Uchiha pensará que o trocamos com Kirigakure. Enquanto não dissermos isso nós mesmos ou falarmos de forma ambígua, ninguém terá provas de que nosso Iwagakure violou a aliança. Capítulo 194. Onoki e os outros pensaram no método de Ichiro e todos sentiram que era altamente viável e valia a pena tentar. Saka então complementou a ideia de Ichiro. Ichiro, você sabe a verdadeira origem do Byakugan, então seu raciocínio é um pouco limitado. Mas os outros não sabem. Também podemos entrar em contato com ninjas rebeldes para turvar completamente as águas, tornando impossível para qualquer um ver a verdade. Todos concordaram unanimemente com a sugestão de Saka. Finalmente Onoki tomou a decisão, certo? Saka será responsável por contatar o clã Uchiha, e Saka também cuidará da questão de atrair outras aldeias ninjas. Ichiro, seu departamento de inteligência ficará sob responsabilidade de Saka por enquanto, deixe-o assumir o comando unificado. Sim, Ichiro concordou prontamente. Sentia-se culpado. Não estava na vila há tanto tempo e não havia exercido nenhuma liderança sobre o departamento de inteligência. Temendo que Onoki mencionasse novamente seu retorno atrasado, Ichiro disse rapidamente: Lord Tsuchikage, tem mais uma coisa. Descobri uma base secreta perto de Uzushogakure. No entanto, essa base está cercada por um selo poderoso. Estudei por um dia e concluí que, com meu nível atual, estou longe de conseguir quebrar esse jutsu de selamento. Onoki ficou surpreso e exclamou: mesmo com seu nível de jutsu de selamento, ainda está longe de ser suficiente? Não foi surpresa que Onoki tenha ficado chocado. Ichiro era um dos poucos em Iwagakure com o mais alto nível de habilidade em selar jutsus. Se Ichiro não conseguia quebrá-lo e estava longe de conseguir, significava que os outros não se sairiam melhor. Você consegue adivinhar para que servia aquela base? Perguntou Saka. Ele realmente não queria que Ichiro corresse o risco de adulterar aquele selo. O atual momento de desenvolvimento de Iwagakure era bom, não havia necessidade de correr riscos. Ichiro balançou a cabeça e disse: não consigo adivinhar. Não consigo nem determinar a função desse selo. Na verdade, se não fosse pelo ninjutsu de nível S, olho da mente, eu também não teria descoberto esse selo. Onoki pensou por um momento e disse: a situação no mundo ninja ainda não se estabilizou. Não é adequado para nós fazermos grandes movimentos. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Ichiro assentiu. Para ser sincero, diante daquele selo de patente SS, ele também se sentia inseguro. Quem sabia o que havia dentro? Ichiro então pegou o pergaminho de ninjutsu que havia obtido de Oiwa Takefumi e disse: este pergaminho foi obtido por um ninja rebelde chamado Oiwa Takefumi nas ruínas de Uzushogakure. Ele registra um ninjutsu para ocultar flutuações de chakra e um ninjutsu antissensorial passivo. Achei que seria útil para a vila, então troquei com Oiwa Takefumi. Além disso, este Oiwa Takefumi tem um bom talento. Ele já tem chakra de nível Jounin aos 20 e poucos anos. Melhor ainda, segundo ele, seu filho de 3 anos, Oiwa Onori, tem um talento que supera até o seu e possui afinidades com o vento e o fogo. Já os convidei em nome da vila. Onoki assentiu e disse: você se saiu bem. Já que o talento do filho dele é melhor, talvez ele possa se tornar um Jounin de elite depois de ser treinado pela vila. O caso de Oiwa Takefumi e seu filho foi ignorado com apenas uma frase. Então, todos começaram a circular e ler o pergaminho que Ichiro havia apresentado. Após ler o pergaminho, Saka disse: este ninjutsu para ocultar flutuações de chakra é extraordinário. Se nossos espiões também aprenderem este ninjutsu, sua taxa de sucesso de infiltração aumentará significativamente. Ichiro era um amador nesse aspecto. Saka, que havia administrado o departamento de inteligência por muitos anos, era o especialista. Acontece que para um espião ninja se infiltrar em outra vila ninja, era muito difícil em alguns aspectos, mas simples em outros. Todas as principais vilas ninjas possuíam barreiras defensivas capazes de detectar reações de chakra. Infiltrar-se por outros canais não era fácil, só era possível entrar pelo portão principal da vila ninja. No entanto, havia ninjas realizando inspeções no portão principal da vila, e esses ninjas geralmente eram muito sensíveis ao chakra. Era muito difícil para ninjas de outros países passarem despercebidos. Mas havia maneiras de lidar com essa situação. O melhor método era esgotar todo o chakra do corpo e entrar pelo portão principal disfarçado de pessoa comum. Embora muitos outros detalhes ainda pudessem expor a identidade de um ninja. Por exemplo, o ninja da nuvem que Ichiro havia interrogado anteriormente com Genjutsu no departamento de interrogatório foi identificado como espião por possuir certas características ninja. Todos esses detalhes podiam ser evitados.
maquiagem e disfarce eram comuns para os ninjas. Só uma coisa era muito problemática. A barreira sensorial da vila não apenas monitorava os arredores da vila, mas também monitorava periodicamente o interior da vila. Quando uma flutuação de chakra desconhecida era detectada dentro da vila, a possibilidade de um espião ser exposto aumentaria muito. No entanto, os ninjas não conseguiam operar completamente sem depender do chakra. Na verdade, sem a poderosa ferramenta do chakra, os ninjas eram apenas ligeiramente mais fortes do que as pessoas comuns. Mas este ninjutsu de ocultação de flutuações de chakra que Ishiro havia obtido resolveu esse problema muito bem. Ele permitia que espiões usassem ninjutsu, reduzindo a possibilidade de serem descobertos. Ishiro nunca tinha pensado nisso dessa forma antes. Agora, ouvindo as palavras de Saka, ele também sentia que fazia sentido. Nesse caso, esse ninjutsu era, na verdade, mais útil para a vila do que o ninjutsu antissensorial. Onoki também ficou bastante surpreso com a sorte de Ishiro. Sob a influência de Ishiro, a fundação de Vagakuri estava se tornando cada vez mais completa. Saka será responsável pela distribuição deste ninjutsu. Há mais alguma coisa? A primeira metade da frase de Onoki foi uma instrução para Saka. A segunda metade foi uma pergunta para Ishiro. Ishiro coçou a cabeça e disse, na verdade, tem algo. Quando Ikura e eu estávamos falando sobre o daimyo, tive uma ideia. Embora Konoha ainda não esteja completamente em paz, podemos aproveitar a oportunidade para expandir a influência da nossa vila. Podemos organizar um exame Chunin em conjunto com Sunagakuri, Amegakuri, Kusagakuri e outras aldeias ninja. Os olhos de Mei brilharam ao ouvir isso. Essa é uma boa ideia, e altamente viável também. A julgar pela atitude demonstrada pelo daimyo do País do Vento, a possibilidade de Sunagakuri participar deste exame Chunin conjunto não é baixa. Esta é realmente uma boa maneira de expandir a influência da vila. Ikura também expressou sua aprovação e acrescentou. Também podemos nos comunicar com Komogakuri e tentar trazê-los. Podemos até espalhar rumores de que nossas diversas aldeias estão se preparando para formar uma aliança e cortejar os Uchiha juntos. Ishiro ficou sem palavras. Sentia que Ikura havia sido corrompido por ele e agora se tornava cada vez mais um conselheiro como Danzou, com suas palavras repletas de intrigas. Onoki olhou para Ishiro e perguntou, você será responsável por isso, que tal? Ishiro se assustou e disse, é melhor deixar o Ikura fazer isso. Ele é o responsável pela Academia Ninja. Ele também tem experiência na organização de seleções Chunin. Afinal, este assunto diz respeito ao prestígio da vila. Ter um ninja com força de nível Kage como ele liderando também terá um certo efeito dissuasor sobre outros países. Posso ir à capital para discutir isso com o daimyo. O daimyo quer me ver de qualquer maneira. Além disso, também quero convidar a organização Akatsuki para participar da seleção. Terei que viajar pessoalmente para isso também. Ishiro rapidamente deu desculpas para recusar. Onoki lançou outro olhar furioso para Ishiro, sabendo que este sujeito queria relaxar de novo e também estava pensando em sair para passear. Então disse, então Ikura será o responsável por este assunto. No entanto, desta vez, você não pode ficar do lado de fora por muito tempo. Caso contrário, será castigado diretamente da próxima vez. Ikura olhou para Ishiro com certo ressentimento. Ishiro, porém, assentiu repetidamente, assegurando-lhe repetidamente que não demoraria muito. Naquele momento, Ishiro compreendeu um pouco o futuro de Deidara. O mundo era tão grande, era normal querer sair e vê-lo. Certo, falando nisso, Deidara já tinha nascido? Ishiro calculou a hora, provavelmente ainda não. Comparada à história original, a atual Terceira Grande Guerra Ninja havia eclodido vários anos antes. Graças à intervenção de Ishiro, a guerra perdeu seu processo de lutas repetitivas e sua duração também foi mais curta. Portanto, o tempo atual era muito anterior ao da história original. Ele não sabia se Itachi Uchiha já havia nascido. Mesmo que não, provavelmente seria uma questão deste ano ou do próximo. E Deidara, que era ainda mais novo que Itachi Uchiha, provavelmente ainda não havia nascido. Pensando nisso, Ishiro de repente se lembrou de algo. Obito Uchiha se voltando para o lado sombrio. O atual Obito Uchiha era muito mais jovem do que na época da Batalha da Ponte Kanabi na história original. Então Madara Uchiha definitivamente ainda não havia feito seu movimento contra Obito. Pensando nisso, Ishiro começou a suar frio. Ele realmente havia errado em uma linha do tempo tão importante. Isso poderia ser fatal. Felizmente, ele descobriu a tempo. Parecia que ele teria que prestar mais atenção às informações sobre Obito Uchiha no futuro. A reunião terminou. Todos os oficiais de alto escalão, exceto Ishiro, receberam muitas tarefas. Eles tinham muitas coisas para fazer, então, depois de trocar algumas palavras, se dispersaram. Quanto a Ishiro, tendo estado ausente da aldeia por mais de 10 dias, ele também tinha muitos assuntos acumulados para resolver. Dos departamentos sob sua responsabilidade, além do departamento de inteligência, temporariamente designado a Saka, ele precisava visitar os demais. Especialmente An, o Jinchuriki. Ishiro havia prometido levá-lo para passear fora de sua residência de tempos em tempos, e não podia voltar atrás em sua palavra. Além disso, o treinamento de seus 3 novos discípulos também precisava de mais atenção. O departamento de inteligência deveria ser entregue a Saka. Ishiro simplesmente foi ao departamento de inteligência para informar o responsável, e pronto. Quanto ao departamento médico, Ishiro também foi dar uma olhada. O departamento médico ainda estava ocupado com o treinamento de ninjas médicos. Alguns dos participantes do treinamento já estavam no segundo curso. Ishiro também ouviu um pouco e sentiu que realmente não tinha condições de ser um ninja médico, pois o conhecimento teórico sobre o assunto estava começando a aumentar, e Ishiro não estava muito interessado nessa área. Ele ainda tinha um monte de problemas para lidar em seu próprio sistema de treinamento. Ele realmente não tinha tempo para aprender uma área completamente nova. Quando Ishiro encontrou Nakata Hajime, o responsável, ele notou que Nakata Hajime já tinha 4 ou 5 jovens seguidores com ele.
Relembrando, Ishiro percebeu que muitos dos ninjas médicos que ele tinha acabado de ver no departamento médico também tinham várias dezenas de crianças o seguindo. Sênior Nakata Hajime, todos esses são seus discípulos? Ishiro lembrou-se de seus 3 discípulos que ele normalmente também trazia consigo. Nakata Hajime ficou muito animado ao ver Ishiro e rapidamente correu até ele, dizendo: Senhor conselheiro, o senhor não vai ao departamento médico há muito tempo. Esses alunos não são meus discípulos, mas sim alunos da Academia Ninja que demonstraram ter um certo talento para ninjutsu médico. Depois de conversar com o conselheiro Ikura, organizei um estágio para eles comigo e outros ninjas médicos por um período. Isso pode aumentar a experiência deles e cultivar o interesse em se tornarem ninjas médicos. Capítulo 195. Ishiro fez apenas uma pergunta simples, mas Nakata Hajime começou a contar incessantemente a Ishiro sobre as mudanças no departamento médico durante esse período. O departamento médico está se desenvolvendo muito rapidamente. Dos esquadrões já formados, descobrimos 23 ninjas com altíssimo talento médico. O Lord Tsuchikage ajustou pessoalmente seus esquadrões e os incorporou oficialmente ao departamento de ninjas médicos para treinamento de longo prazo. Com o manual de treinamento de ninjutsu médico que você obteve, senhor conselheiro, acredito que eles definitivamente podem se tornar ninjas médicos qualificados. Além desses 23 indivíduos, há também muitos ninjas que, após treinamento sistemático, conseguem executar muito bem procedimentos de emergência no campo de batalha, como enfaixar ferimentos. E isso sem contar que muitos esquadrões ainda não tiveram a oportunidade de vir para treinamento e testes. Assim que todos os esquadrões da vila forem testados, acredito que o número de ninjas médicos no departamento médico aumentará a um nível que nem você, senhor conselheiro, pode imaginar. Além dos esquadrões já formados, também descobrimos muitos talentos promissores entre os alunos da Academia Ninja. Nakata Hajime puxou um garotinho para perto de Ishiro e disse: Senhor conselheiro, olhe, este aluno se chama Ogawa. Ele tem apenas 7 anos, mas já é um assistente ninja médico qualificado. E eles, Nakata Hajime finalmente apontou para os outros alunos. Seus talentos não são menores que os meus. No futuro, eles certamente aprenderão a técnica da palma mística e até mesmo nos superarão os veteranos, criando uma era de ouro para os ninjas médicos de Wagakure. Só então Ishiro teve a chance de interromper. Sênior Nakata Hajime, se continuarmos a nos desenvolver nesse ritmo, você acha que conseguiremos atingir a meta de designar um ninja médico para cada equipe? Nakata Hajime pensou por um momento e disse: é impossível equipar cada equipe com um ninja médico qualificado. A proporção de pessoas com verdadeiro talento para a medicina ninja em toda a população ninja é muito pequena, nem mesmo 1/10. E desse 10 de ninjas, apenas metade pode se tornar um ninja médico qualificado após um treinamento de longo prazo. No entanto, se cada equipe estiver equipada com um ninja ou aprendiz médico que possa realizar primeiros socorros simples, acho que há esperança. Ishiro assentiu. Esse também era seu objetivo final. Aqueles que pudessem se tornar verdadeiros ninjas médicos seriam definitivamente designados para essas equipes de elite no final. Bastava que outras equipes tivessem membros que entendessem de primeiros socorros. Sênior Nakata Hajime, quanto tempo o senhor acha que levará para atingir esse objetivo? Era com isso que Ishiro, como conselheiro de alto nível, deveria se preocupar e administrar. Nakata Hajime pensou por um momento e disse: Senhor conselheiro, sua ideia de atingir a meta em etapas naquela época me inspirou muito. Nosso departamento médico também dividiu o processo de formação de ninjas médicos em várias etapas. O primeiro passo, que leva cerca de 1 ano, é ter pelo menos uma pessoa de cada esquadrão ninja ativo participando do treinamento pelo menos uma vez. É claro que aqueles que não quiserem participar serão excluídos. Ao fazer isso, pelo menos quando seus companheiros estiverem feridos, eles terão um conceito claro para lidar com a situação e não causarão danos com boas intenções. Devemos evitar situações em que eles pretendem salvar alguém, mas acabam ferindo seu companheiro de equipe devido a métodos inadequados. O segundo passo, pretendo usar mais 5 anos para atingir a meta mencionada. Durante esses 5 anos, a maioria dos ninjas participantes do treinamento terá passado por pelo menos 10 sessões de treinamento ou mais. Uma parcela considerável deles será capaz de realizar primeiros socorros simples em campo de batalha. O terceiro passo, que é o passo final, não sei quanto tempo levará, mas pelo menos 10 anos ou mais. Podemos cultivar um número de ninjas médicos muito superior à quantidade atual e então gradualmente designá-los para certos esquadrões. Ishiro assentiu, pensou por um momento e disse: o tempo para a terceira etapa provavelmente não pode ser encurtado. E quanto à segunda etapa? Podemos acelerar o ritmo da segunda etapa? Nakata Hajime ficou atordoado por um momento, sem entender por que Ishiro estava com tanta pressa. Após hesitar por um instante, ele ainda disse: receio que seja muito difícil. O número de ninjas médicos que temos é muito pequeno. Menos ainda conseguem reservar um tempo todos os dias para ensinar outros ninjas. Ishiro assentiu e disse: eu sei disso. Olha, podemos formar um grupo de aprendizes especificamente para ensinar outros ninjas, ou deixar que aprendizes excelentes participem da orientação. Isso pode acelerar o treinamento. Dito isso, Ishiro apontou para Ogawa e seus colegas e disse: por exemplo, essas crianças. Deixá-las conduzir alguns ensinamentos médicos básicos e simples não acho que seria difícil, certo? Nakata Hajime seguiu o olhar de Ishiro até os alunos ao seu lado. Então seus olhos brilharam e ele disse: sim, é definitivamente possível. Isso pode não só acelerar o treinamento, mas também aumentar a experiência dos alunos.
Este método é excelente. Então Nakata Hajime começou a murmurar algo para si mesmo na frente de Ishiro, completamente perdido em pensamentos. Depois de um bom tempo, Nakata Hajime, tendo recuperado a compostura, olhou para Ishiro e disse: Senhor conselheiro, se seguirmos esse método, o tempo para atingir o segundo passo deverá ser concluído 2 anos antes. Ishiro ficou radiante ao ouvir isso e disse: Muito bem. Não se preocupe com o financiamento. Eu persuadirei o Lord Tsuchikage e o Daimyo. Faça isso com todas as suas forças. Eu apoio. Fique tranquilo, senhor conselheiro. Garanto que completarei a missão, disse Nakata Hajime, cheio de ambição. Ao ver o olhar impaciente de Nakata Hajime, Ishiro sorriu levemente e disse: Vá se ocupar. Não se incomode comigo. Nakata Hajime era um homem de ação. Ele se virou e imediatamente foi resolver os assuntos que Ishiro havia falado, deixando Ishiro sozinho no local. Parece que preciso fazer uma viagem à capital para garantir algum financiamento do Daimyo para o treinamento médico ninja também. Depois de sair do departamento médico, Ishiro foi novamente à casa de Jinchuriki An e o levou para outro passeio. Desta vez, o comportamento de An estava muito melhor do que da última vez. Suas emoções estavam estáveis e seu espírito, em geral, muito mais pleno, como se a vida fosse repleta de expectativas. Depois de escoltar An de volta para sua residência, quando Ishiro estava prestes a sair, Tajima, o responsável por lá, veio agradecer a Ishiro. Senhor conselheiro, obrigado por vir esclarecer An. Ele é uma pessoa lamentável. Ele também se sacrificou pela vila. Desde que o senhor conselheiro o levou para passear da última vez, o humor de An melhorou muito. Espero que o senhor conselheiro possa levá-lo para passear com mais frequência no futuro. Ishiro também sorriu e disse: Eu também agradeço, obrigado pela sua preocupação com An. Estou feliz que An tenha um amigo como você. Ishiro definitivamente havia investigado o caso Tajima. Para uma posição tão importante, Ishiro, como conselheiro supervisor, não poderia deixar de prestar atenção. Tajima era tanto um ninja que protegia An quanto um mestre que guiava suas emoções. O fato de An ter conseguido ficar isolado por tantos anos sem um único ataque de fúria, além da eficácia do selo dos 5 elementos, deveu-se em grande parte à orientação de Tajima. Segundo informações da inteligência, Tajima conversava frequentemente com An sobre os assuntos da aldeia, especialmente sobre os desenvolvimentos positivos ocorridos ao longo dos anos. Foram as descrições de Tajima que fizeram An perceber que seus sacrifícios tinham significado, e foi por isso que ele persistiu até agora. Senhor Tajima, An não tem amigos. Eu entendo isso. Eu também sou órfão e entendo a dor de estar sozinho. E como Jinchuriki, a solidão que An sente deve ser muito maior do que a minha. Tenho uma ideia. Deixaram levar alguns discípulos. Senhor Tajima, você guarda há muitos anos. Você entende de Jinchuriki melhor do que eu. Você vê alguma possibilidade de implementar isso? Tajima ficou um tanto surpreso. Era a primeira vez que ouvia que um Jinchuriki também podia aceitar discípulos. Quem ousaria se tornar discípulo de um Jinchuriki? No entanto, se isso realmente pudesse ser feito, seria realmente algo bom para... Tajima não sabia o que era um Jinchuriki perfeito, nem sabia como se comunicar com uma besta com cauda, muito menos qual estado era melhor para um Jinchuriki. Mas sua intuição lhe dizia que esse assunto definitivamente seria de grande ajuda para o estado mental de An. Eu acredito em An. Com os laços dos discípulos, o desempenho de An só vai melhorar. Mas será que os outros estarão dispostos? Ishiro também não podia garantir isso. Como fã da história original, Ishiro naturalmente sabia que as bestas com cauda eram apenas formas de vida especiais, não eram monstros de verdade. Portanto, a atitude de Ishiro em relação aos Jinchuriki era diferente da dos outros, mas Ishiro não tinha certeza se os outros, especialmente crianças, estariam dispostos a correr o risco. Vamos discutir isso com o Lord Tsuchikage antes de decidir. Ainda é cedo para a nova turma de formandos terminar a escola, não temos pressa. Tajima também assentiu. Ele estava ansioso por esse dia. Depois de deixar o local dos Jinchuriki, Ishiro foi até o departamento de interrogatório para dar uma olhada. A guerra tinha acabado de terminar e o lugar estava relativamente tranquilo. Muitos ninjas do departamento de interrogatório haviam sido transferidos para outros departamentos. Sem encontrar nada em que pudesse intervir, Ishiro foi embora. Finalmente, Ishiro chegou ao campo de treinamento onde costumava treinar com seus 3 discípulos. Os 3 estavam de fato todos lá. Ao ver os 3 treinando, quando Ishiro estava prestes a cumprimentá-los, Ogura Saki o surpreendeu. Ogura Saki formou 24 selos de mão com ambas as mãos e então soltou um grito baixo. Liberação de vento. Tornado de vento. Após o grito baixo de Ogura Saki, um tornado com mais de 1 metro de altura e meio metro de largura formou-se do nada na frente de Ogura Saki e avançou para longe. Essa cena deixou Ishiro perplexo. Há quanto tempo o desenvolvimento do ninjutsu de Ogura Saki já era bem sucedido? Quanto tempo levou para ele desenvolver o ninjutsu naquela época? Falando nisso, entre seus 3 discípulos anteriores, o desenvolvimento de ninjutsu de Kageyama foi claramente bem sucedido. Ishiro nem sabia se o desenvolvimento de ninjutsu de Shiko Tomoe havia sido bem sucedido. Quanto a Kawakita, Ishiro jamais imaginou que ele aprenderia ninjutsu. O poder do tornado de vento de Ogura Saki era, na verdade, bem mediano. Inicialmente, seu poder era considerável, considerado bom entre os ninjutsus de nível C, mas quanto mais o tornado de vento viajava, mais fraco seu poder se tornava. Depois de atingir uma distância de várias dezenas de metros, ele não conseguiu mais nem manter a forma de um tornado. No entanto, isso já era bastante notável. Ogura Saki claramente havia superado o obstáculo mais importante. O próximo passo era entender melhor o tornado e permitir que ele mantivesse sua forma.
Embora a performance de Ogura Saki tenha sido impressionante, após refletir cuidadosamente, Ishiro entendeu os pontos principais. Embora Ogura Saki não tivesse se formado há muito tempo, ela já havia começado a planejar seu futuro antes mesmo da formatura. Pode-se dizer que em termos de desenvolvimento de ninjutsu e treinamento de controle de chakra, Ogura Saki poderia definitivamente ser descrito como alguém que alcançou sucesso após longa preparação. Ishiro caminhou até a garotinha e disse: "Pequena Saki, parabéns por desenvolver com sucesso um ninjutsu." Ogura Saki ainda estava pensando em como resolver o problema da diminuição do poder do tornado de vento. Ao ouvir a voz de Ishiro, ela se virou rapidamente e correu animada até ele, expressando sua empolgação em voz alta. "Ishiro-sensei, consegui! Meu tornado de vento realmente funciona." Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 196. Ishiro conseguia entender os sentimentos de Ogura Saki. Isso era uma manifestação de que seu trabalho árduo estava valendo a pena. Mais importante ainda, demonstrava que seus esforços estavam na direção certa. Ao mesmo tempo, Ishiro também entendeu que esse tipo de evento traria enorme autoconfiança a um ninja. Depois disso, a velocidade de Ogura Saki no aprendizado de ninjutsu provavelmente aumentaria significativamente. Ishiro acariciou a cabeça da menina e perguntou: "Quando você desenvolveu isso? O sensei pode te ajudar em alguma coisa?" Ogura Saki disse: "Só aconteceu há 2 dias. O tornado que se formou estava completamente fora do meu controle. Ele correu descontroladamente por todos os lados e quase feriu Shinya." Ishiro olhou curiosamente para Matsutani Shinya ao lado e o viu coçando a cabeça com uma expressão envergonhada. Shinya estava descansando debaixo de uma árvore naquele momento. Quando meu tornado passou, ele não reagiu. Felizmente, Takumi se moveu rapidamente e o puxou para longe, disse Ogura Saki, mostrando a língua. Ishiro ficou um tanto sem palavras diante da atitude deitada de Matsutani Shinya e pensou consigo mesmo: com tal personalidade, sendo treinado à força por mim para se tornar um ninja, estou fazendo mal a ele? No entanto, Ishiro conseguia entender o que Ogura Saki disse sobre o ninjutsu estar saindo do controle. Ao mesmo tempo, ele se amaldiçoou interiormente por ser um professor incompetente, por não tê-los avisado com antecedência para evitar tais coisas. O próprio Ishiro também passou pelo constrangimento de ser pego em seu próprio ninjutsu. Ele se lembrou daquela vez em que estava praticando a onda de choque furiosa da água, o ninjutsu saiu do controle e ele próprio foi arrastado. Assim, Ishiro alertou seus 3 discípulos: "Vocês devem ter cuidado ao praticar ninjutsu, especialmente os recém-aprendidos ou desenvolvidos. As defesas de um ninja são muito baixas, é muito fácil se machucarem." Sim, desta vez até Matsutani Shinya concordou prontamente. Ishiro trouxe o assunto de volta ao tornado de vento de Ogura Saki e perguntou: "Há algo sobre seu tornado de vento com o qual você precisa da ajuda do sensei?" "Sim, sim." Ogura Saki respondeu rapidamente. Então Ogura Saki começou a descrever os problemas que encontrou e algumas de suas conjecturas autocontradditórias. Embora Ishiro fosse um novato na liberação de vento ao traçar paralelos, ele ainda foi capaz de oferecer muitos insights e assistência. Ogura Saki, tendo ganhado muito, foi para um canto para continuar seu desenvolvimento no ninjutsu. No entanto, como de costume, Ogura Saki não praticou diretamente, mas pegou papel e caneta para começar sua análise. Ishiro compreendia muito bem essa impotência devido à insuficiência de chakra, e não havia nada que pudesse fazer a respeito. Tudo o que podia ser feito já havia sido feito. Ishiro já vinha melhorando a constituição física de Ogura Saki em todos os aspectos, da dieta aos exercícios. Mas infelizmente sua base era muito precária, e melhorar a constituição física exigia muito tempo. Em termos de base inata, Ogura Saki era a mais fraca entre os 3 discípulos atuais de Ishiro. Quando entrou na academia ninja, as notas de Ogura Saki eram as mais baixas. Em termos de talento adquirido, o pior foi Matsutani Shinya, que ficou deitado por muitos anos. A constituição física de Ogura Saki não podia ser mudada, então ela só podia seguir o caminho que Ishiro havia trilhado e alcançado sucesso: desenvolver uma Kekkei Genkai. Atualmente, esse caminho parecia muito adequado para ela. Embora Ogura Saki fosse limitada pela quantidade de chakra que possuía e o número de vezes que podia praticar ninjutsu fosse lamentavelmente pequeno, sua capacidade de análise teórica era muito forte, e ela havia até formado um sistema completo. Ogura Saki praticamente compensou sua falta de talento físico com sua superioridade intelectual. No processo de elaboração de sua análise sistemática, sua compreensão do atributo vento já havia atingido um nível elevado. Pensando nisso, Ishiro sentiu que talvez esse método pudesse ser promovido em Iwagakure. Então Ishiro disse a Ogura Saki: "Pequeno Saki, você pode resumir seu método de análise do treinamento de ninjutsu e anotá-lo? Se você o entregar à vila, talvez possa trocá-lo por um ninjutsu de nível B." Os olhos de Ogura Saki brilharam ao ouvir isso. Será que existe algo tão bom assim? Ogura Saki enfrentou muitas limitações no desenvolvimento do ninjutsu, uma delas era sua amplitude de conhecimento. Se ela tivesse um ninjutsu completo de nível B como referência, seu progresso seria ainda mais rápido. Foi com base na habilidade especial de aprendizado de Ogura Saki que Ishiro propôs este método. Caso contrário, para qualquer outra pessoa, aplicar um ninjutsu de nível B quando sua quantidade de chakra fosse insuficiente seria inútil. Infelizmente, a vila tinha restrições significativas ao ensino de ninjutsu de nível B, e Ishiro não queria dar muitos privilégios aos seus discípulos. Foi por isso que propôs esse método. Ishiro possuía jutsus de liberação de vento de nível B, contanto que a vila reconhecesse o método de Ogura Saki. Ishiro poderia aplicar diretamente a ela um jutsu de liberação de vento de nível B, poupando-a do processo de acumular pontos
pontos de contribuição. Depois de lidar com o assunto de Ogura Saki, Ishiro voltou sua atenção para Takumi. Entre os três, Takumi era o que tinha mais problemas, e Ishiro era o mais preocupado com seus fundamentos. Ele se lembrava de que, quando saiu da última vez, os hábitos de treinamento de Takumi estavam sendo corrigidos aos poucos. Ele não sabia como as coisas estavam agora, nem se havia algum resultado. Ao ver Ishiro olhar para ele, Takumi ficou um pouco nervoso e disse rapidamente: Sensei, minha força, resistência e velocidade de reação atingiram os requisitos que você definiu da última vez. Só que meu chakra ainda está um pouco baixo. Olhando para Takumi, que temia decepcioná-lo, Ishiro ficou um tanto surpreso. Então disse: vamos testar. Tudo bem. Falando em testes, a confiança de Takumi pareceu retornar, e ele não estava mais tão nervoso. Então Takumi pegou as ferramentas de teste que Ishiro havia preparado para ele mais cedo. Entre elas estava o boneco de madeira que Ishiro havia usado para praticar esgrima naquela época. Takumi testou-se item por item, e os resultados foram de fato como ele disse. Além da quantidade de chakra, todo o resto atendia aos padrões. Ishiro ficou um tanto satisfeito. A quantidade de chakra era limitada principalmente pelo físico. Isso não era culpa de Takumi. E para outros aspectos alcançarem os objetivos que Ishiro havia estabelecido para ele em tão pouco tempo, e até mesmo superá-los. Isso mostrava que Takumi devia ter treinado muito duro. Ishiro acenou com a cabeça e disse: Pequeno Takumi, você trabalhou duro. Preste atenção também ao descanso. Takumi assentiu vigorosamente. Então Ishiro perguntou novamente: houve algum progresso no seu treinamento de Shunshin no Jutsu? Takumi balançou a cabeça envergonhado e disse em voz baixa: ainda não tenho ideia. Ishiro assentiu e não disse nada. Na verdade, esse era o maior constrangimento para os ninjas do tipo Taijutsu. Seu talento para o ninjutsu dificultava muito o domínio dessa técnica, que era claramente a mais útil para os ninjas do Taijutsu. Ishiro lembrava claramente que sua companheira de equipe na Ambu, Pequena Pedra, sentia muita inveja dele naquele momento. Como está sua prática de escalada em árvores e caminhada na água? Ishiro perguntou novamente. Ambos já foram concluídos. Só que eu ainda não consigo lutar enquanto caminho sobre a água, respondeu Takumi. Ishiro já havia mencionado métodos de controle de chakra para os três antes. Entre os três, Ogura Saki e Matsutani Shinya os dominaram rapidamente. A habilidade de controle de chakra de Ogura Saki era muito forte, e o talento de Matsutani Shinya em ninjutsu também era razoável. Somente Takumi, cujo talento para ninjutsu era muito fraco, ainda não conseguiu completar esse exercício de caminhada na água, mesmo depois de tanto tempo. Continue praticando, disse Ishiro. Não só isso, você também precisa fazer outros exercícios depois. Seu talento para ninjutsu não é bom, mas há 2 ninjutsus que você precisa aprender. Sua capacidade atual de controle de chakra só vai te atrapalhar na hora de aprender ninjutsu. Isso precisa ser corrigido. Takumi assentiu rapidamente. Por fim, chegou a vez de Matsutani Shinya. A personalidade deste discípulo deu muita dor de cabeça a Ishiro, tanto que ele momentaneamente não soube como começar. Ishiro-sensei, não se preocupe, treinarei seriamente no futuro Matsutani Shinya. Entendendo o desconforto de Ishiro, falou primeiro. Essas palavras deixaram Ishiro muito surpreso. Embora Matsutani Shinya fosse preguiçoso, ele não era do tipo que dizia uma coisa e fazia outra. Ele não prometia nada ao seu professor na cara dele e depois continuava a fazer bobagens pelas costas. A preguiça de Matsutani Shinya era sempre aberta e honesta. Pelo contrário, Matsutani Shinya era muito fiel à sua palavra. Ele sempre concluía a quantidade de treinamento prometida a Ishiro no prazo. Na maioria das vezes, ele até concluía antes do prazo. Acontece que depois de concluí-lo antes do previsto, ele não quis continuar treinando. O que aconteceu hoje? O que o estimulou? Matsutani Shinya era muito inteligente e sabia o que a expressão de Ishiro significava. Então ele explicou. Acho que fui estimulado por Ogura Saki. Acontece que embora Matsutani Shinya não tivesse muita ambição, sob a influência de Ishiro, ele também sabia o que significava para um ninja desenvolver ninjutsu de forma independente. Originalmente, Matsutani Shinya estava muito satisfeito com seu progresso no aprendizado de um novo ninjutsu ou no desenvolvimento de um novo atributo de vez em quando. A mentalidade de alguém deitado era, na verdade, muito complexa. Era aceitável que alguém o pressionasse a fazer as coisas, mas não podia ser pressionado demais. O método de Ishiro, de apenas definir metas e deixá-lo organizar seu próprio tempo, satisfez Matsutani Shinya. Ao mesmo tempo, Matsutani Shinya também estava satisfeito com sua vida tranquila atual. Ele estava acostumado com seus 2 companheiros de equipe e acostumado a progredir com eles. Mas no momento em que a pequena Saki desenvolveu o tornado de vento, Matsutani Shinya percebeu que estava errado. Talvez um dia, ele fosse deixado para trás por seus 2 companheiros de equipe e aos poucos, perdesse esse vínculo. Então Matsutani Shinya decidiu trabalhar um pouco mais duro do que antes. Ao ouvir a explicação de Matsutani Shinya, Ishiro entendeu um pouco. Os pensamentos de Matsutani Shinya eram de fato bastante realistas. Embora Ishiro ainda tivesse contato com seus antigos companheiros de equipe Shinohara e Tana, suas interações haviam se tornado muito raras. Agora, o colega de classe com quem Ishiro mais interagia era Ikura. Nenhuma outra razão além de que seus níveis de força eram diferentes. Olhando para Matsutani Shinya, que era claramente muito resistente ao esforço, mas tinha que se forçar a mudar, Ishiro de repente pensou. Mudar a personalidade de Matsutani Shinya seria realmente uma coisa boa? O que Ishiro valorizava em Matsutani Shinya não era justamente sua proximidade com a natureza.
Se Matsutani Shinya também se tornasse um fanático por treinamento como Takumi, sua característica de proximidade com a natureza ainda poderia ser preservada? Pensando nisso, Ishiro afagou a cabeça de Matsutani Shinya e disse: ter ambição é bom, mas você tem seu próprio método de treinamento. Continue treinando de acordo com o método anterior por enquanto. Há muito tempo preparei um caminho de treinamento adequado para você. Não precisa se preocupar. Matsutani Shinya ficou um tanto surpreso. Ele sabia que Ishiro sempre se incomodara com sua falta de iniciativa. Ele pensava que já que havia decidido mudar, Ishiro ficaria feliz e aproveitaria a oportunidade para lhe atribuir várias tarefas de treinamento. Inesperadamente, Ishiro não só não fez isso, como, pelo significado de suas palavras, parecia estar lhe dizendo para continuar deitado. E se ele continuasse deitado, Ishiro parecia ter uma maneira de melhorar sua força. Ou talvez ele tenha sido escolhido naquela época justamente por causa de sua personalidade deitada. Matsutani Shinya começou a duvidar da vida. Capítulo 197. O que Ishiro dissera sobre ter planejado o caminho de treinamento de Matsutani Shinya há muito tempo era naturalmente falso. O próprio Ishiro ainda não havia conseguido praticar o modo sábio, então era quase impossível para ele ensiná-lo a Matsutani Shinya. Ishiro apenas esperava que Matsutani Shinya não perdesse sua verdadeira natureza. No entanto, Ishiro também não estava tentando machucar Matsutani Shinya. Embora o próprio Ishiro ainda não pudesse praticar o modo sábio, ele ainda tinha algumas ideias. A julgar pela afinidade de Matsutani Shinya com pequenos animais, ainda valia a pena se dedicar a esse aspecto no futuro. Assim que Matsutani Shinya atingiu um certo nível de desenvolvimento, Ishiro naturalmente o guiaria lentamente no caminho da prática do modo sábio. Quanto a se ele conseguiria ou não, Ishiro naturalmente não podia garantir. Depois de guiar os três, Ishiro disse-lhes novamente: amanhã, preciso sair da vila para uma viagem. Vocês querem ir comigo? Eu quero ir, eu quero ir. Ogura Saki foi a primeira a aplaudir. Seu novo desenvolvimento em ninjutsu foi bem sucedido, e ela estava ansiosa para sair e explorar, buscando oportunidades adequadas para praticar. Takumi e Matsutani Shinya também não tinham objeções. Com corações juvenis, todos ansiavam pelo mundo exterior. Assim, no dia seguinte, depois que Ishiro convenientemente aceitou uma missão para a capital para a equipe 2, o grupo de 4 partiu. A missão que Ishiro aceitou ainda era uma missão de escolta relativamente simples. No entanto, eles não estavam mais escoltando uma caravana mercante, mas sim um oficial. Na atual Terra da Terra, era muito mais seguro para caravanas mercantes viajarem do que antes. As rotas comerciais contavam com ninjas especializados em patrulhas, tornando a segurança comercial indiscutivelmente a melhor do mundo ninja. Por isso, muitas caravanas mercantes deixaram de pagar para contratar ninjas para proteção, a menos que fossem aquelas caravanas de mercadores viajando para longe da Terra da Terra. Mas as missões que eles postavam frequentemente exigiam que os ninjas se encontrassem com a caravana na fronteira da Terra para economizar custos. No entanto, quando os oficiais viajavam longas distâncias, eles ainda costumavam contratar ninjas para acompanhá-los. Na visão de Ishiro, isso tinha menos a ver com escolta e mais com a demonstração de status dos oficiais. Mas essas coisas não preocupavam muito Ishiro. Contanto que pagassem a remuneração de acordo com os regulamentos, outros assuntos pouco tinham a ver com Ishiro. Ishiro não tinha intenção de reprimir funcionários corruptos, muito menos de abolir a estrutura do daimyo, como muitos de seus predecessores transmigradores. Ishiro achava que o modelo do daimyo gerenciando a economia e os kages sendo responsáveis pelos assuntos militares era muito bom. Atualmente no mundo ninja, os dois basicamente não interferiam um no outro. Embora os daimyo controlassem os gastos das vilas ninjas, os daimyo de vários países também não eram tolos. Eles sabiam da importância de uma vila ninja para um país e geralmente não se intrometiam nas despesas militares. Daimyos como o do País do Vento eram uma minoria. E mesmo o daimyo do País do Vento, apesar de reduzir as despesas para Sunagakure, ainda estava pagando a maior parte. Acontece que Sunagakure havia acabado de terminar uma guerra e enfrentava dificuldades com os esforços de reconstrução e recuperação que originalmente esperavam que o daimyo financiasse. Mas as atividades militares normais de Sunagakure ainda podiam ser mantidas. Resumindo, Ishiro não era uma pessoa ambiciosa e tinha pouco interesse em abolir o daimyo e consolidar o poder militar e econômico em suas próprias mãos. As atividades de Ishiro não se limitavam a essa área. Alcançar a sublimação de sua própria vida era o que Ishiro desejava. No caminho, Ishiro pegou 2 pergaminhos de ninjutsu de liberação de vento de nível B e os entregou a Ogura Saki. Essas moedas foram trocadas por Ishiro na vila no dia anterior, usando as notas de Ogura Saki. É claro que o que a vila trocou com Ogura Saki foi apenas a elegibilidade para resgatar 2 ninjutsus de nível B. Os pontos de contribuição necessários para o resgate deveriam originalmente ser pagos por Ishiro. No entanto, Ishiro já possuía esses 2 jutsus de liberação de vento, então não precisava gastar pontos de contribuição. Claro, Ishiro agora era um conselheiro, e os benefícios oferecidos pela vila eram altíssimos. Ishiro não estava mais tão preocupado com pontos de contribuição. Ishiro nem sabia quantos pontos de contribuição ainda não havia reivindicado. E Ogura Saki também não precisava pagar imediatamente os pontos de contribuição a Ishiro. Os pontos de contribuição que ela devia a Ishiro poderiam ser deduzidos gradualmente de seus ganhos de missão futuros. E esse preço também era muito menor do que uma troca normal.
Esse era justamente um dos benefícios de se tornar um discípulo de Jounin. A troca pelo ninjutsu muitas vezes poderia ser paga antecipadamente pelo professor Jounin, e o preço também seria consideravelmente menor. A força de Ogura Saki ainda era muito baixa. Em circunstâncias normais, Ishiro, como seu professor supervisor, não deveria ter lhe aplicado ninjutsu de nível B naquele momento, muito menos 2 de uma vez. Entretanto, considerando a singularidade de Ogura Saki, Ishiro abriu uma exceção e aplicou a ela ninjutsu de nível B antes do previsto. Durante toda a jornada, Ogura Saki estava absorto ponderando o conteúdo dos pergaminhos, parecendo ocupado e realizado. Por outro lado, Matsutani Shinya, surpreendentemente, também não estava parado. Baseando-se em sua afinidade especial com pequenos animais, ele tentava coletar informações sobre os arredores. Matsutani Shinya nunca tinha feito algo assim antes. Muito menos feito, ele nem tinha pensado nisso. Mas agora, Matsutani Shinya havia começado a explorar proativamente. Parecia que Matsutani Shinya realmente queria fazer algumas mudanças desta vez. Ishiro não tinha muitas expectativas sobre a observação de Matsutani Shinya. Não que esse método fosse ruim, mas Matsutani Shinya ainda não era proficiente. Esse tipo de exploração não era sistemático, e descobrir alguma coisa dependia inteiramente da sorte. Além disso, quando Ishiro viajava com seus 3 discípulos, sua vigilância era muito maior do que quando agia sozinho. Seu ninjutsu de nível S, Olho da Mente, estava constantemente em alerta. Ishiro havia se tornado muito mais proficiente no ninjutsu Olho da Mente após sua viagem à Terra dos Redemoinhos. Principalmente depois de passar mais de 10 dias examinando meticulosamente o chão, centímetro por centímetro, do lado de fora de Uzushogakure. Ishiro tornou-se cada vez mais habilidoso no uso do Olho da Mente. Agora, quando não estava em combate e quando sua concentração não estava excessivamente dividida, Ishiro já conseguia efetivamente manter vigilância num raio de 200 metros. Com essa camada de vigilância em vigor, Ishiro não acreditava que o reconhecimento de Matsutani Shinya pudesse desempenhar um papel importante. No entanto, era raro que o pequeno estivesse disposto a pensar e agir proativamente, e Ishiro apoiava muito isso. Ishiro também ofereceu a Matsutani Shinya muitas sugestões baseadas em sua própria experiência ninja. Por fim, havia Takumi. Seus esforços realmente surpreenderam Ishiro. Como tinha Ishiro, seu professor, por perto, Takumi não precisou se preocupar com questões de segurança. Então, ele realmente aproveitou o tempo de viagem, que antes era chato, para treinamento físico. A especialidade de Takumi era a velocidade. Esse tipo de processo de deslocamento era muito adequado para ele realizar treinamentos de carga. Ishiro observou Takumi carregando pesos, correndo de um lado para o outro em volta do time para treinar, sentindo-se bastante emocionado. Se ele próprio tivesse tanta determinação em praticar taijutsu naquela época, sua constituição física atual provavelmente seria um nível superior. Claro, se Ishiro realmente tivesse feito isso, seu aspecto ninjutsu provavelmente teria sido adiado. De qualquer forma, em comparação, nesta jornada foi Ishiro, o professor, que pareceu um pouco preguiçoso. Não havia como evitar. Ishiro tinha que concentrar a maior parte de sua energia mental em proteger os arredores e não ousava se distrair muito com questões de treinamento. Assim, o grupo de 4, durante o treinamento, escoltou um grupo de civis sem chakra, avançando lentamente em direção à capital. A velocidade da equipe não era alta. Depois de viajar por mais de 2 dias, eles não haviam percorrido nem metade da distância. Neste dia, Matsutani Shinya, que estava explorando pequenos animais como de costume, de repente disse a Ishiro: Ishiro-sensei, cerca de 2 quilômetros à nossa frente. À esquerda, há vários ninjas. O feedback dos pequenos animais é bastante vago, mas suas vestimentas não parecem ser as do nosso Iwagakure. Podem ser ninjas desonestos. Ishiro ficou atordoado. 2 quilômetros, essa distância realmente não era pequena. Ele não esperava que o alcance de reconhecimento de Matsutani Shinya fosse tão grande. E provavelmente esse nem era o seu limite. No entanto, isso era bom, afinal, então Ishiro não se preocupou com isso. O que realmente intrigava Ishiro era: como poderia haver ninjas rebeldes por perto? Ishiro e sua equipe escoltavam este oficial por uma rota direta. Em outras palavras, Ishiro e sua equipe estavam atualmente perto da linha direta entre a vila de Iwagakure e a capital do país da Terra. Esta área poderia ser considerada uma zona de alta atividade para os ninjas de Iwagakure. Como ninjas rebeldes poderiam aparecer aqui? Pensando diferente, os ninjas desonestos que apareceram aqui eram ou lixos sem noção ou poderosos forasteiros confiantes em sua própria força. Ishiro se inclinou mais para a última opção porque nos últimos anos, a Terra da Terra vinha reprimindo duramente os ninjas desonestos. E muitos deles foram forçados a deixar a Terra da Terra. Embora devido ao início da guerra, a Terra da Terra tenha se tornado um pouco mais caótica do que antes da guerra, muitos ninjas desonestos retornaram. Mais tarde, porém, o país da Terra foi o primeiro país a se libertar das chamas da guerra. A essa altura, Iwagakure já havia conduzido uma rodada de expurgo dos ninjas rebeldes que haviam se infiltrado no país da Terra, aproveitando-se da guerra. Como membro de alto escalão da aldeia, Ishiro era muito claro sobre esses assuntos. Embora Ishiro não fosse tolo o suficiente para pensar que não havia mais ninjas desonestos na Terra da Terra. Seus números certamente não eram grandes e eram os menores entre todos os países do mundo ninja. Nem mesmo Konoha gastaria muito esforço e recursos financeiros para eliminar os ninjas desonestos da Terra do Fogo, porque não valeria a pena. Somente Iwagakure tinha fundos especiais alocados pelo daimyo para manter as rotas comerciais. Esses poucos ninjas desonestos que não foram eliminados por Iwagakure eram todos excepcionalmente fortes ou extremamente cautelosos. No entanto, essas raposas velhas geralmente não ousariam aparecer em um lugar tão perigoso, a menos que houvesse algum benefício enorme que valesse a pena arriscar. Ishiro agachou-se e ativou seu ninjutsu sensorial.
Sob a detecção de Ishiro, ele de fato encontrou 7 ninjas no local que Matsuta Nishinya havia indicado. Eles realmente são ossos duros de roer. No ninjutsu sensorial de Ishiro, a força desses 7 ninjas era pelo menos do nível Chunin, e 3 deles haviam chegado ao nível Jounin. Isso deixou Ishiro bastante curioso. Essa configuração superava a de 2 esquadrões da Anbu. Ishiro suspeitou fortemente que se tratasse de ninjas desonestos. Talvez esse grupo fosse basicamente formado por espiões de outro país. 3 Jounin, eles provavelmente não estavam mirando em Ishiro. De qualquer forma, Ishiro também era um Jounin de elite, e uma existência de alto nível entre os Jounin de elite. Mesmo que os outros não estivessem claros sobre a verdadeira situação de Ishiro, eles deveriam pelo menos mostrar a atitude de lidar com o Jounin de elite de primeira linha. 3 Jounin liderando 5 Chunin, se cooperassem bem e adicionassem um ataque furtivo, não era impossível lidar com o Jounin de elite. Mas jogar assim em território inimigo era uma piada. Ishiro não precisava contra-atacar, ele só precisava enviar um sinal, e os ninjas de Wagakure próximos viriam para dar suporte. Portanto, Ishiro imaginou que a força-alvo desses ninjas deveria ser muito menor do que a do grupo combinado, porque somente alcançando uma vitória rápida eles poderiam escapar em segurança. Capítulo 198. Só havia uma coisa de que Ishiro tinha certeza: aquele grupo de ninjas de origem desconhecida provavelmente não o tinha como alvo. No entanto, isso não significava que Ishiro os deixaria em paz. Como conselheiro de Wagakure, se Ishiro escolhesse fechar os olhos ao encontrar ninjas de outros países ou ninjas desonestos causando problemas em seu próprio país, então Ishiro poderia esquecer de se tornar Kage. Embora a configuração desse grupo de ninjas fosse bastante formidável para os padrões convencionais, para um ninja do nível de Ishiro, lidar com eles não era difícil. A razão pela qual Ishiro não usou força esmagadora para eliminar esse grupo foi que ele queria usá-los para dar aos seus 3 discípulos alguma experiência de combate. Entretanto, seus 3 discípulos eram muito fracos. Se fosse Shiko Tomoe e seus 2 companheiros, teria sido simples. Ishiro só precisaria conter a maioria dos inimigos, deixando alguns para Shiko Tomoe e os outros. Mas Ogura Saki e seu grupo eram muito fracos. O poder de combate individual dos 3 estava longe de atingir o nível de um Chunin. Ishiro sentiu que ter os 3 juntos contra um Chunin provavelmente seria o limite. Mas como ele poderia fazer esse grupo dividir suas forças sem alertá-los? Afinal, o oponente tinha 3 Jounin. Se Ishiro atacasse sozinho, ele estava muito confiante de que aniquilaria todos eles. Mas se ele trouxesse Ogura Saki e os outros 2, Ishiro realmente não tinha certeza se conseguiria evitar que qualquer acidente acontecesse com os 3. Depois de pensar por um momento, Ishiro decidiu esperar para ver. Já que essas pessoas estavam escondidas ali, deviam ter algum plano. Não podiam ficar ali indefinidamente. De qualquer forma, reconhecimento e patrulhas regulares eram sempre necessários. Mesmo que tivessem um ninja sensorial como Ishiro entre eles, não poderiam abrir mão de outras formas de reconhecimento, porque este era o coração da Terra. E se um ninja de Wagakure os descobrisse primeiro e depois reunisse ninjas para cercá-los? Ishiro não acreditava que este grupo ousaria correr tal risco. Ishiro encontrou pessoalmente o empregador para esta missão e explicou brevemente suas intenções. O funcionário concordou imediatamente. Se fosse qualquer outro ninja, este oficial provavelmente não teria concordado tão facilmente, principalmente por causa do status de Ishiro. Ishiro já era um conselheiro oficialmente nomeado pelo daimyo. Seu status era muito superior ao deste oficial. Ao mesmo tempo, como membro do país da Terra, ele também ouviu falar de Ishiro e acreditava que com a força de Ishiro, poderia protegê-lo completamente. Caso contrário, se outro Jounin tivesse lhe dito que 3 Jounin estavam espreitando à frente, este oficial provavelmente teria se virado e fugido imediatamente. Ishiro providenciou que este oficial e sua comitiva descansassem temporariamente em um lugar relativamente escondido, enquanto ele próprio conduzia seus 3 discípulos um pouco mais para perto daquele esconderijo. A cerca de 1 quilômetro de onde o grupo de ninjas estava escondido, Ishiro e seus 3 discípulos pararam. Enquanto Ishiro ativava seu ninjutsu sensorial para observar, ele fez um gesto com a mão para Matsuta Nishinya. Matsuta Nishinya entendeu e mais uma vez começou seu reconhecimento. Depois de um tempo, Matsuta Nishinya soube pelos animais que o grupo de ninjas não havia feito nenhum movimento em comum naquele momento. Ishiro assentiu. Ele naturalmente sabia que esse seria o resultado. Seu propósito ao fazer isso era apenas treinar Matsuta Nishinya. Matsuta Nishinya não decepcionou Ishiro. Embora esta fosse, sem dúvida, a primeira vez que ele usava sua habilidade especial de reconhecimento, ele não ordenou imprudentemente que os pequenos animais observassem diretamente os ninjas. Em vez disso, ele fez com que os pequenos animais fingissem estar realizando atividades normais perto daquele esconderijo. Tudo isso estava naturalmente dentro da percepção de Ishiro. Ishiro assentiu com a cabeça para a performance de Matsuta Nishinya. Então, o grupo de 4 esperou silenciosamente que o inimigo fizesse um movimento. Como Ishiro esperava, depois de cerca de meia hora, houve uma mudança no esconderijo. Um Jounin, liderando 3 Chunin, deixou o esconderijo e começou a explorar os arredores com cautela. Ishiro não se moveu, mas continuou esperando a resposta de Matsuta Nishinya. Depois de alguns minutos, Matsuta Nishinya também recebeu a informação. Ishiro-sensei, essas pessoas dividiram suas forças. 4 deles deixaram suas posições originais. No entanto, não consigo determinar a direção da viagem a tempo, sussurrou Matsuta Nishinya para Ishiro. Ishiro assentiu sem surpresa. Usar animais para reconhecimento tinha uma desvantagem. Não era oportuno o suficiente.
Se o inimigo estivesse viajando longas distâncias com uma direção fixa, tudo bem. Mas a situação atual era que o inimigo estava patrulhando os arredores sem uma rota fixa, e Matsutani Shinya não ousava deixar os pequenos animais fazerem muito contato com o inimigo. Portanto, Matsutani Shinya só conseguiu obter informações de que o inimigo havia dividido suas forças, mas não conseguiu obter informações mais detalhadas. Ishiro assentiu, sinalizando para Matsutani Shinya não agir precipitadamente e deixar o resto com ele. A performance de Matsutani Shinya já foi suficiente. Depois de mais algum tempo, a equipe de reconhecimento inimiga, composta por 4 homens, entrou no alcance de percepção do olho da mente de Ishiro, que era de cerca de 200 metros. Depois de confirmar novamente que os outros inimigos a 1 quilômetro de distância não fizeram movimentos incomuns, Ishiro começou a usar gestos com as mãos para atribuir tarefas a Ogura Saki e aos outros 2. O acordo de Ishiro era simples, os 3 lidariam com o Chunin, e ele cuidaria do resto. Depois de esperar um pouco mais, o esquadrão de 4 homens, inicialmente a 200 metros de distância, aproximou-se para cerca de 100 metros. Ishiro imediatamente deu o comando: afastem-se. Ninjas não eram como pessoas comuns. Emboscar ninjas era muito difícil e poderia facilmente sair pela culatra. Como grupo em vantagem, Ishiro não queria correr riscos. O primeiro a atacar foi, naturalmente, Ishiro. Ele utilizou o ninjutsu de nível A com efeito em área, a grande onda de choque de água furiosa. Havia 2 propósitos para usar a grande onda de choque de água furiosa. O principal era interromper a formação inimiga, dando aos seus 3 discípulos a oportunidade de enfrentar um Chunin. O objetivo secundário era confirmar se essas pessoas eram de fato inimigas. O ninjutsu sensorial de Ishiro só conseguia sentir chakra. As identidades dessas pessoas ainda se baseavam no que os pequenos animais que se comunicavam com Matsutani Shinya haviam transmitido. Se ele acidentalmente ferisse seu próprio povo, a culpa de Ishiro seria grande. Ishiro e seu grupo estavam claramente vestidos como ninjas de Vagakuri. Contanto que se mostrassem, Ishiro conseguia facilmente distinguir amigos de inimigos pelas mudanças nas expressões dos oponentes. No momento em que Ishiro saiu correndo de seu esconderijo, confirmou que aquelas pessoas não eram ninjas de Vagakuri. Não apenas porque não possuíam o disfarce mais básico e estavam todos com as vestimentas padrão de ninjas rebeldes, mas também por suas expressões horrorizadas, o olhar culpado de uma conspiração secreta sendo descoberta. As flutuações de chakra causadas pela grande onda de choque de água furiosa de Ishiro não eram pequenas. Os 4 claramente sentiram algo. Depois que Ishiro se revelou, os 4 já haviam adotado uma formação de combate. No entanto, o oponente não esperava que Ishiro começasse com um ninjutsu de grande alcance de nível A aprimorado. Então, embora estivessem vigilantes, seus preparativos foram claramente insuficientes, e sua formação foi imediatamente dispersa. Nesse momento, Ogura Saki e os outros 2 também emergiram de trás de Ishiro. Após identificar brevemente os indivíduos, Matsutani Shinya fez o chamado, e eles avançaram em direção a um dos Chunin. Vendo que seus 3 discípulos haviam feito sua escolha, Ishiro não se conteve mais. Aproveitando o fato de os 4 oponentes estarem separados, ativou seu método de estimulação de liberação de relâmpago. Correu para o lado de um Chunin, e um golpe de ki de espada infligiu ferimentos graves diretamente neste Chunin, que ainda não havia se recuperado do ninjutsu de nível A. Ishiro franziu a testa. A reação deste Chunin foi um pouco além de suas expectativas. Velocidade de reação muito rápida. Se fosse um Chunin comum, definitivamente não teria conseguido se esquivar do golpe de Ishiro agora. O fato de essa pessoa ainda ter força para se esquivar do golpe de Ishiro sob a influência de um ninjutsu de nível A significava que ele era definitivamente um membro da elite dos Chunin. Esse nível de habilidade não seria considerado fraco nem mesmo entre os Zambu de Vagakuri. Não poderia ser considerado um ninja rebelde. Essa série de pensamentos passou pela mente de Ishiro em um instante, e então ele desferiu outro golpe. Desta vez, o Chunin não conseguiu mais se esquivar do ataque de Ishiro, já gravemente ferido pelo golpe anterior de Ishiro. Diante do novo golpe, ele só conseguiu virar a cabeça ligeiramente. O golpe de Ishiro, que originalmente visava decapitá-lo, arrancou apenas metade de sua cabeça. Embora ele ainda tenha conseguido matar o Chunin, Ishiro teve um péssimo pressentimento. Essa pessoa era definitivamente um membro da elite Ambu de uma grande vila ninja. Se não fosse por outro motivo, apenas pela sua expressão resoluta diante de uma situação desesperadora, e seu esforço extremo para sobreviver, isso era evidente. Pensando nisso, Ishiro não matou os outros 2 imediatamente, conforme seu plano original. Em vez disso, virou-se para olhar na direção de seus 3 discípulos. O desempenho dos 3 foi convencional. Eles não escolheram precipitadamente o combate corpo a corpo, mas adotaram ataque e defesa de longo alcance. Ishiro hesitou por um instante, depois criou um clone de terra para monitorar o Chunin lutando contra seus 3 discípulos. Só então voltou a concentrar sua atenção nos 2 inimigos do outro lado. Devido ao atraso de agora, esses 2 se reagruparam, e o Chunin já havia enviado um sinal de resgate. Na verdade, ele não precisava enviar um sinal. O ninjutsu de Rank A de Ishiro, grande onda de choque de água furiosa, chamou a atenção dos que estavam escondidos desde o primeiro momento. Lembrando-se do olhar resoluto do Chunin de antes, Ishiro não esperou mais e escolheu atacar com todas as suas forças. Enquanto acelerava com o método de estimulação de liberação de relâmpago, Ishiro também ativou sua liberação de porcelana. Como havia reforços, os 2 restantes optaram por uma tática de ataque e fuga. O objetivo era claro: imobilizar Ishiro o máximo possível e aguardar reforços. Antes de lançar o ataque surpresa, Ishiro previu que o oponente poderia fazer essa escolha, e foi por isso que ele avançou em direção ao oponente com todas as suas forças desde o início.
A estratégia desses dois ninjas foi muito acertada. Quando Ishiro lançou um ataque surpresa contra o primeiro Chunin, ele demonstrou uma força além da capacidade deles de lidar. A escolha de táticas de retardamento foi muito acertada. No entanto, o ataque de Ishiro com força total não era algo que eles poderiam ter previsto, especialmente quando a lama da liberação de porcelana os envolveu de uma ampla área. O Jounin foi o primeiro a gritar alarmado. É lama. Essa pessoa é o usuário de Kekkei Genkai de Wagakure, Ishiro. Depois de dizer isso, o Jounin gritou novamente. Sinalizem uma retirada. Eu vou segurá-lo. Ishiro ficou atordoado por um momento, mas então percebeu. A retirada de que ele falava era para os reforços que se aproximavam. Como isso pôde ser permitido? Ele nem sequer havia descoberto o propósito daquele grupo se esconder ali. O corpo de Ishiro brilhou, evitando o Jounin que tentava prendê-lo. Então, ele controlou totalmente a lama e avançou em direção ao Chunin de todas as direções. O Chunin, tendo ouvido o comando do Jounin, estava prestes a pegar um sinalizador, mas agora não tinha escolha a não ser fazer o melhor que podia para se esquivar. No entanto, enquanto se esquivava com todas as suas forças, logo descobriu que algo estava errado. A lama que o pressionava com um ímpeto imponente parecia ter perdido a flexibilidade. Após um ataque errar, perdia a força, parecendo avançar apenas por inércia. Essa lama parece ter perdido o controle? Esse pensamento passou pela mente do Chunin, imediatamente seguido por uma sensação de mau agouro. Assim que o Chunin percebeu que algo estava errado, a voz urgente do Jounin também soou. Tenha cuidado. Mas era tarde demais. Ishiro, tendo dissipado a liberação de porcelana, havia lançado a técnica do fio de pressão de água. Capítulo 199. A técnica do fio de pressão de água, o ninjutsu original de Ishiro, embora apenas de nível C, era excepcionalmente adequada para uso naquele momento. Exigia poucos selos de mão, o jutsu era rápido e sua flutuação de chakra era pequena. Aproveitando que a atenção do Chunin estava sendo atraída pela pasta de liberação de porcelana, o fio de pressão de água de Ishiro atingiu em cheio, perfurando diretamente seu corpo, incluindo seu coração. Só então Ishiro se virou para encarar o Jounin que após gritar um aviso tentou prendê-lo. Naquele momento as ações de Ishiro haviam sido decisivas demais, e sua velocidade de selo de mão para a técnica fio de pressão de água era muito rápida. Então, embora este Jounin também tivesse pensado em disparar um sinalizador enquanto Ishiro atacava aquele Chunin, infelizmente era tarde demais. Agora, sendo o alvo individual de Ishiro, ele tinha ainda menos chances de enviar um sinal. A lama de liberação de porcelana, que aparentemente havia perdido o controle, convergiu rapidamente para este Jounin novamente depois que Ishiro formou novos selos de mão. Tendo testemunhado a velocidade aterrorizante do selo de mão de Ishiro, este Jounin, enquanto desviava da lama, também estava distraidamente se protegendo do próprio Ishiro. No entanto, Ishiro, para evitar maiores complicações desta vez, não pretendia prolongar a situação por mais tempo. Ele controlou diretamente a lama de liberação de porcelana para formar uma barragem de kunai, cobrindo uma ampla área na direção deste Jounin. Com a força deste Jounin, esquivar-se de tal ataque não seria difícil. Mesmo que a maior parte de sua atenção ainda estivesse em Ishiro, esquivar-se seria simples. Mas Ishiro não lhe deu chance. Ele liberou o selo de mão que controlava a pasta de liberação de porcelana e estendeu a mão na direção do Jounin. Banshou Tein. Enquanto Ishiro murmurava para si mesmo, este Jounin ficou horrorizado ao descobrir que seu corpo, que estava prestes a se esquivar, havia perdido o controle e estava se movendo na direção de Ishiro. Esse movimento era muito lento e como a distância entre os dois ainda não era próxima, esse Jounin acreditava que poderia facilmente se libertar da força de tração. Contudo, não houve tempo suficiente. Por fim, antes que este Jounin pudesse se libertar da atração gravitacional, uma grande camada de kunai formada a partir de lama solidificada o atingiu diretamente como uma peneira. Depois de terminar este Jounin, Ishiro olhou para seus 3 discípulos. A batalha ali basicamente terminou ao mesmo tempo. Entretanto, Ishiro franziu a testa porque quem havia acabado com aquele Chunin não eram seus 3 discípulos, mas seu próprio clone de terra. Ishiro primeiro concentrou sua atenção no olho da mente, confirmando que os reforços inimigos ainda não haviam entrado na faixa de alerta de 200 metros. Só então lançou um olhar questionador para seus 3 discípulos. Ogura Saki disse, Ishiro-sensei, este Chunin estava originalmente focado em lutar contra nós, mas depois de ouvir o grito de Jounin, ele quis enviar um sinal. Então ele foi morto pelo seu clone. É mesmo? Ishiro assentiu e disse, vamos encontrar os inimigos restantes. Alguns deles podem conhecer ninjutsu sensorial e tentar escapar. Mais tarde, você pode escolher outro Chunin como oponente. Sim. Ogura Saki respondeu, então sinalizou para seus 2 companheiros de equipe seguirem o ritmo de Ishiro, e juntos eles correram na direção do inimigo. Acontece que Ishiro havia pensado demais. Talvez houvesse um ninja sensorial naquele grupo, mas o outro grupo estava avançando com toda a força e simplesmente não tinha tempo para reconhecimento. Falando nisso, isso também se deveu aos poucos que foram mortos por Ishiro e sua equipe anteriormente. Eles só tiveram tempo de enviar um sinal de resgate. Tentativas subsequentes de enviar sinais de alerta foram todas interceptadas por Ishiro e seu clone de terra. Então o inimigo ainda não sabia quem estava enfrentando, muito menos que a força do oponente já excedia sua capacidade de enfrentamento. Assim, os 2 grupos, um ansioso para reforçar, o outro com medo de que o inimigo escapasse, avançaram um em direção às posições do outro com todas as suas forças. Uma distância de 1 quilômetro não demorava muito para os ninjas. Antes, era porque Ishiro havia lidado com os inimigos muito rápido que o outro grupo ainda não havia chegado. Mas agora, com ambos os lados avançando um em direção ao outro, pode-se dizer que os 2 grupos entraram em confronto em um instante.
O ninjutsu de nível S de Ishiro, Olho da Mente, não ajudou dessa vez, porque seu olho nu avistou o inimigo um passo antes do Olho da Mente. Ao mesmo tempo, o inimigo também viu Ishiro e sua equipe. Ao ver o grupo de Ishiro correndo em sua direção, enquanto seus 4 companheiros não estavam em lugar nenhum, o Jounin líder imediatamente ficou alerta. Ele imediatamente parou a equipe e disse: recuem. Mas era tarde demais. No momento em que Ishiro viu o outro grupo, ele previu que eles recuariam. Então Ishiro, já preparado, usou diretamente a liberação de porcelana. A lama de liberação de porcelana de Ishiro avançou rapidamente, contornando facilmente o oponente e formando uma linha de bloqueio na frente dele. É claro que essa frágil linha de bloqueio não conseguiria deter 2 Jounin. Os 2 Jounin atacaram juntos e romperam facilmente a barreira de lama que o cercava. Mas Ishiro não estava ansioso e continuou a controlar a lama para cercos repetidos. Logo, o método de Ishiro começou a fazer efeito. Sob a interferência da lama de Ishiro, a velocidade de avanço do oponente foi bastante reduzida, principalmente mais tarde, quando Ishiro controlou a lama para formar kunai de todas as direções, lançando onda após onda de ataques. A velocidade dos 4 indivíduos em fuga já era menor do que a de Ogura Saki e seus 2 companheiros de equipe. Os ataques de Ishiro não conseguiram ferir os 4 ninjas à sua frente. Como até o mais fraco entre os 4 era um Chunin de elite, era fácil para eles se esquivarem dos ataques de Ishiro. No entanto, inevitavelmente sua velocidade de fuga durante o processo de evasão diminuiu. A perseguição terminou depois que Ishiro aproveitou a oportunidade para se aproximar de um Chunin e o matou com sucesso. Os 3 restantes, sabendo que não havia esperança de escapar, não tiveram escolha a não ser lutar. Eles não pensaram em se separar para escapar, mas foram impedidos pela lama de liberação de porcelana. Ao ver os 3 finalmente decidirem lutar, Ishiro sorriu levemente. Ele interrompeu a liberação de porcelana, estendeu a mão em direção ao único Chunin restante e lançou o Banshou Tenin. Assim como antes, como todos os 3 estavam com a atenção focada na pasta de liberação de porcelana ao redor, Ishiro obteve sucesso facilmente dessa vez. Além disso, a força deste Chunin puxado por Ishiro era muito inferior à do Jounin anterior. Por um momento, ele não conseguiu se libertar da força gravitacional. No final, foi forçado a se separar dos 2 Jounin. Então Ishiro rapidamente o contornou e interceptou os 2 Jounin que tentavam resgatá-lo. Quanto ao Chunin, Ishiro naturalmente o deixou com seus 3 discípulos que o alcançavam por trás. Liberação de água, técnica de chuva rápida. Sob o controle de Ishiro, um grande número de fios de pressão de água cobriam diretamente todas as possíveis rotas de apoio para os 2 Jounin. Como não tinham certeza do poder da técnica de Ishiro, os 2 tiveram que recuar temporariamente. Os acontecimentos provaram que sua retirada estava correta. O poder dos fios de pressão da água não era algo que 2 Jounin pudessem suportar precipitadamente. Mas com essa esquiva, o campo de batalha se transformou no que Ishiro esperava. Agora, o posicionamento de todos era assim. Da direção de onde Ishiro veio era Ogura Saki e seus 2 companheiros de equipe, depois aquele Chunin, depois Ishiro e, finalmente, os 2 Jounin. O clone de terra original de Ishiro havia desaparecido há muito tempo, então, desta vez, Ishiro criou outro clone de terra. Só então seu corpo principal avançou em direção aos 2 Jounin. Sem preocupações e sem necessidade de se conter, Ishiro não era alguém que 2 Jounin pudessem enfrentar. Logo, os 2 foram derrotados por Ishiro, um por um. O primeiro foi morto diretamente, o segundo foi ferido por Ishiro, que então aproveitou a oportunidade para lançar um genjutsu. Neste momento, a batalha do lado de seus 3 discípulos ainda não havia terminado. Os 3 discípulos, tendo tido a proteção da breve batalha, estavam se saindo muito bem. Embora estivessem na defensiva, Ishiro percebeu que também seria difícil para aquele Chunin vencer rapidamente. Ogura Saki e seus 2 companheiros de equipe se coordenaram muito bem. Takumi usou sua velocidade para atacar, Matsutani Shinya, que conhecia muitos ninjutsu, lidou tanto com o ataque principal quanto com a defesa principal, enquanto Ogura Saki usou sua liberação de vento para dissuadir. Embora estivessem geralmente na defensiva, Ishiro podia sentir os 3 progredindo rapidamente. Principalmente Matsutani Shinya, o talento dessa criança não era ruim. Depois de superar o nervosismo inicial, seu uso de vários ninjutsus agora era muito fluido. No entanto, Ishiro ainda via muitas falhas nos 3. Felizmente o oponente era um ninja do tipo ninjutsu. Caso contrário, seria difícil para Takumi interferir efetivamente em sua velocidade. Depois de um tempo, aquele Chunin provavelmente percebeu que estava condenado naquele dia. Então fingiu um erro induzindo Takumi a atacar. Takumi, talvez querendo se exibir diante de Ishiro, não percebeu que aquilo era uma armadilha. Em vez disso, aproveitou a oportunidade para mudar de ataque para uma ofensiva forte, querendo derrotar o inimigo de uma só vez. Inesperadamente, este Chunin sacou 3 selos explosivos, com a intenção de perecer junto com Takumi. Além disso, para impedir que Ishiro e seu clone o resgatassem, ele optou por ignorar outros ataques e investiu de cabeça contra Takumi. Takumi se assustou, mas era tarde demais para recuar. No momento crítico, Takumi se obrigou a se acalmar. Ele não atacou o corpo do Chunin, mas cortou os olhos dele com sua longa espada. O movimento foi eficaz. Talvez inconscientemente tentando proteger os olhos, ou talvez temendo não conseguir rastrear Takumi se seus olhos estivessem feridos. O corpo do Chunin se esquivou ligeiramente. Ele se inclinou ligeiramente para trás, evitando o golpe de espada de Takumi. E Takumi aproveitou a oportunidade para se esquivar para o lado. Embora a esquiva naquele momento não permitisse escapar completamente da explosão das etiquetas, ele pelo menos havia criado alguma distância, aumentando muito suas chances de sobrevivência. Ishiro, que observava a batalha o tempo todo, naturalmente não queria ver Takumi ser atingido. Ele ergueu a mão e usou o Banshou Tenin.
Ishiro mirou nas etiquetas explosivas na mão do Chunin. As etiquetas explosivas eram relativamente leves e, sob a força gravitacional, voaram rapidamente em direção a Ishiro. Após voarem cerca de 3 ou 4 metros, explodiram. Nesse momento, Takumi também havia escapado por uma certa distância. Combinando esses fatores, Takumi, após dar uma volta pelos portões do submundo, finalmente retornou. Enquanto Ishiro avançava, Ogura Saki e Matsuta Nishina também não estavam parados. A velocidade do selo de mão de Matsuta Nishina era lenta, então ele lançou uma kunai, atingindo com precisão o Chunin. A liberação de vento de Ogura Saki passou pela posição entre o Chunin e Takumi, desviando diretamente a onda de choque da explosão. Ishiro ficou um tanto surpreso com a atuação de seus dois discípulos. Parecia que mesmo que ele não tivesse intervindo naquele momento, Takumi não teria morrido, no máximo sofrendo ferimentos graves. Nada mal mesmo. Não desperdicei meus esforços. Este Chunin lutando contra Ogura Saki e os outros foi deixado intencionalmente por Ishiro. Caso contrário, ele teria sido eliminado quando Ishiro o puxou pela primeira vez com Banshou Tenin. Ishiro usou Shunshin no jutsu para aparecer ao lado de Takumi, olhou para ele e disse, "Você está bem?" Embora Takumi ainda tenha sido levemente afetado pela explosão no final, ele não se feriu, apenas perdeu o equilíbrio e caiu. Ao ver Ishiro aparecer ao seu lado com Shunshin, Takumi sentiu-se um tanto envergonhado. Levantou-se do chão, abaixou a cabeça e disse, "Ishiro-sensei, estou bem." Ishiro sabia que Takumi estava se culpando por sua imprudência naquele momento. Ele não se importou, estendeu a mão, acariciou a cabeça e disse, "Boa performance." Nesse momento, Ogura Saki e Matsuta Nishina também se aproximaram. Ishiro também os elogiou. "Vocês dois também se saíram muito bem." Capítulo 200. Após o fim da batalha, Ishiro novamente liderou seus 3 discípulos na limpeza do campo de batalha, ensinando simultaneamente os 3 como lidar com cadáveres ninjas. O método de Ishiro para lidar com cadáveres era simples, selá-los em pergaminhos. No entanto, seus 3 discípulos não conheciam o jutsu de selamento e nem tinham tantos pergaminhos quanto Ishiro para desperdiçar. Então, Ishiro teve que lhes ensinar alguns métodos profissionais de manuseio. Após terminar, o grupo de 4 retornou para onde o oficial estava. Como haviam se envolvido em uma batalha, Ishiro propôs que passassem a noite. O oficial naturalmente não se opôs, concordando prontamente com o pedido de Ishiro e rapidamente providenciou que seus assistentes montassem um acampamento temporário. Sentado na beira do acampamento temporário, Ishiro começou a guiar seus 3 discípulos. O desempenho geral da pequena Saki foi bom, especialmente a liberação de vento final, que salvou a vida de Takumi. Ogura Saki sentiu-se um pouco envergonhada e disse rapidamente, "Não fiz muita coisa. Foi principalmente o Ishiro-sensei que moveu aquelas etiquetas explosivas para longe. Caso contrário, apenas com a minha liberação de vento não teria tido esse efeito." Ishiro balançou a cabeça e disse, "Não importa o que aconteça, sua performance final foi excelente. O sensei está muito satisfeito." Então Ishiro se virou para Matsuta Nishina e disse, "Shinya foi o melhor. Seja no reconhecimento ou na escolha posterior do ninjutsu, houve um progresso muito claro. Continue assim." Matsuta Nishina não disse nada, apenas assentiu. Ele realmente não estava satisfeito com seu próprio desempenho naquela batalha. Embora tivesse servido como a força principal durante a luta, sua ameaça àquele Chunin era, na verdade, a menor. Ogura Saki possuía uma poderosa liberação de vento que podia ser letal com um único golpe. E o combate corpo a corpo de Takumi também deixava aquele Chunin muito cauteloso. Portanto, a atenção daquele Chunin estava concentrada principalmente naqueles dois. Matsuta Nishina só conseguia usar ninjutsu em constante mudança para desviar a atenção do Chunin e criar oportunidades para seus 2 companheiros. Ishiro entendeu muito bem a confusão dele e disse com um sorriso, "Você já se saiu muito bem." Ninjas do tipo ninjutsu frequentemente se encontram em uma posição muito incômoda durante os estágios Chunin e Genin. O sensei também passou por isso naquela época. Seu potencial ainda é grande, acredite em si mesmo. Entendido, Ishiro-sensei. Embora Matsuta Nishina não tivesse desistido completamente, seu humor havia melhorado um pouco. Finalmente Ishiro olhou para Takumi. Takumi imediatamente abaixou a cabeça. Ele era o único entre os 3 que havia cometido um erro grave. Mas Ishiro não via dessa forma. Ishiro sentiu que sua atuação calma no momento crítico indicava que seus ganhos poderiam ter sido os maiores entre os 3. Sem dúvida, a partir de então, os 3 eram ninjas verdadeiramente qualificados. Mas Takumi, tendo passado por um teste de vida ou morte, claramente progredira ainda mais. Então Ishiro disse, "Takumi, seus ganhos devem ser os maiores. O que você precisa fazer agora é não se sentir culpado, mas resumir suas experiências e lições e ao mesmo tempo, compartilhar seus sentimentos por estar à beira da vida e da morte com seus companheiros." Takumi assentiu vigorosamente e disse, "Ishiro-sensei, eu entendo." Em seguida, os 3 começaram a discutir os ganhos e perdas da batalha. Ishiro não participou da discussão, apenas interferindo 1 ou 2 palavras quando os 3 tinham perguntas. No dia seguinte, os 3 pequenos com o espírito e a energia completamente diferentes de antes, seguiram Ishiro novamente em direção à capital. Enquanto isso, Ishiro encontrou uma maneira de contatar uma patrulha da Anbu e repassou uma mensagem para a vila. Em Iwagakure, Onoki, após receber as informações de Ishiro, convocou vários conselheiros que estavam ocupados com suas respectivas tarefas. Depois que Kura e os outros 2 circularam e leram um relatório de inteligência enviado por Ishiro, Mei foi a primeira a falar. De acordo com a informação que Ishiro obteve através do interrogatório de Genjutsu, aqueles 8 ninjas deveriam ser Anbu de Konoha. Essa decisão é precipitada? Ishiro também disse que não obteve essa informação daquele Jounin. Embora a vitória de Konoha já esteja decidida, eles provavelmente não arriscariam quebrar nosso tratado de aliança neste momento para enviar pessoas para as profundezas da Terra, não é?
Saka sentiu e disse, este ponto é realmente pouco convencional. Mas se uma besta gigante invocadora estiver realmente envolvida, acho que ainda é possível. Se fossemos nós a descobrir notícias de uma besta gigante invocadora na Terra do Fogo, acho que também correríamos o risco de enviar pessoas para lá. Ikura sentiu e disse, concordo com a opinião do Sr. Saka. Além disso, a julgar pela composição do pessoal, combina bem com o estilo de Konoha. Penetrando profundamente em território inimigo, se os Jounin de elite fossem enviados, receio que nenhuma das 5 grandes nações ousaria correr tal risco. No entanto, se 3 Jounin fossem enviados, ainda valeria a pena. E entre as outras 4 grandes nações, apenas Konoha faria um movimento tão grandioso. Mei, ouvindo as palavras de Ikura, também achou que fazia sentido e disse, de fato, com Jounin representando 3 dos 8, apenas Konoha possui um poder de combate tão aterrorizante. Os Jounin eram considerados uma força de combate de alto nível para qualquer grande nação. Quando um ninja comum se tornava um Jounin, a vila certamente providenciava para que ele se tornasse capitão e liderasse de forma independente. Por exemplo, Ishiro, que originalmente estava no esquadrão Anbu de Shiden, formou um novo esquadrão depois de se tornar um Jounin. Somente Konoha tinha uma configuração que permitia colocar 2 ou até 3 Jounin no mesmo esquadrão, sem outra razão além da força geral dele ser tão alta. E Vagakuri, uma grande vila ninja nominalmente no mesmo nível de Konoha, só temporariamente fazia configurações semelhantes ao realizar missões especiais. Depois de ouvir a análise dos 3, Onoki assentiu e disse, Konoha é a possibilidade mais provável, mas esse não é o ponto principal. A seguir, vamos discutir como encontrar essa fera gigante de invocação. Ikura franziu a testa e disse, vamos primeiro pedir para alguém examinar esses cadáveres. A informação que Ishiro obteve através de Genjutsu é muito limitada. Precisamos primeiro esclarecer os detalhes da questão. Onoki assentiu e disse, já enviei a Anbu para entregar os corpos ao departamento de interrogatório. Os resultados devem sair em breve. Em pouco tempo, o chefe do departamento de interrogatório entregou um relatório. Todos ficaram muito surpresos depois de ler. Acontece que Ishiro obteve alguns fragmentos de informação sobre uma besta gigante de invocação por meio de um interrogatório de Genjutsu do único Jounin capturado. Mas a vontade de Jounin era muito firme, e Ishiro não obteve muitas informações. Sabendo que não conseguiria lidar com a situação sozinho, Ishiro fez com que os pergaminhos selassem os cadáveres e as informações que havia obtido fossem levadas de volta à vila por meio de uma patrulha da Anbu. Agora, o departamento de interrogatório, ao sondar a inteligência contida nas mentes desses cadáveres, obteve um resultado geral. Uma caravana mercante que havia entrado em Vagakuri por um golpe de sorte, obteve um pergaminho de contrato para uma fera gigante de invocação. No entanto, aquela caravana mercante provavelmente desconhecia o valor daquele pergaminho e estava apenas pensando em tentar a sorte na capital do país da Terra. Afinal, o atual país da Terra era a nação mais próspera em termos de comércio em todo o mundo ninja. Especialmente agora, com a guerra na Terra do Fogo ainda não encerrada, a capital da Terra era ainda mais o centro econômico do mundo ninja. No entanto, as informações obtidas pelo departamento de interrogatório não eram extensas, e eles não sabiam de qual caravana mercante se tratava. Não havia como evitar, já era difícil para Iwagakure extrair informações de cadáveres. Querer obter informações completas era quase impossível. É preciso saber que em Konoha da história original, somente o chefe do clã Yamanaka podia conduzir uma busca sem rumo, e somente ao custo de consumir uma grande quantidade de energia mental. Desta vez, se Ishiro não tivesse obtido 6 cadáveres relativamente completos, ainda seria muito difícil dizer se o departamento de interrogatório conseguiria reunir essa informação ambígua. Mas não importava. Enquanto estivesse dentro do território da Terra, Iwagakure definitivamente tinha vantagem absoluta. Mei ficou muito feliz após ler a informação e imediatamente disse, precisamos obter este pergaminho. A vila atualmente não tem uma única besta gigante invocadora. Ikura também disse, isso mesmo. Já que Ishiro vai para a capital de qualquer maneira, por que não deixá-lo encontrar o pergaminho? Onoki também ficou muito animado e disse, tudo bem, vou enviar 3 esquadrões Anbu para cooperar com Ishiro. Onoki também estava determinado a obter o pergaminho. Depois de falar, pensou por um momento e acrescentou, faça com que o pessoal da inteligência da capital coopere com Ishiro também. Saka sentiu e disse, sem problemas. A Anbu era altamente eficiente. Antes mesmo de Ishiro chegar à capital, 4 esquadrões da Anbu o alcançaram. Entre os esquadrões da Anbu que compareceram, uma pessoa surpreendeu Ishiro. Essa pessoa era ninguém menos que o antigo discípulo de Ishiro, Kawakita. Embora Kawakita usasse uma máscara como seu professor, Ishiro o reconheceu de relance. Após observar Kawakita atentamente por um tempo, Ishiro assentiu, satisfeito. A força atual de Kawakita deveria ser a de um Chunin de elite. Embora ele ainda não tivesse cruzado o limiar para Jounin, todo o seu comportamento havia sofrido uma mudança significativa. Ele parecia muito mais afiado do que quando a equipe foi dissolvida. Parecia que a Anbu combinava bem com Kawakita. Isso fez com que Ishiro não pudesse deixar de pensar. Seria possível que seu próprio temperamento brando tivesse restringido o crescimento de Kawakita? Ishiro sorriu e perguntou a Kawakita, qual é seu codinome? Kawakita respondeu, meu nome é Ganryu. Ishiro ficou surpreso. Estaria ele tentando estabelecer um estilo de esgrima de Vagakure? Ishiro balançou a cabeça, não perguntou mais nada, apenas acenou com a cabeça para Kawakita. Após chegar à capital, tudo correu bem. Embora Onoki tivesse enviado 4 esquadrões da Anbu para cooperar com Ishiro no final, Ishiro não utilizou esses esquadrões, porque Ishiro foi primeiro ver o daimyo.
O daimyo teve uma ótima impressão de Ishiro e lhe abriu muitas portas convenientes. Ele não apenas concordou com todas as propostas de Ishiro para aumentar o financiamento para o desenvolvimento do ninjutsu médico e para sediar os exames Chunin, mas também enviou pessoas para cooperar com Ishiro na busca pelo pergaminho de invocação. Com a ajuda do daimyo, o processo de busca foi muito tranquilo. Ishiro não gastou um único ryu, e os homens do daimyo entregaram o pergaminho a Ishiro. Depois de deixar a capital, Ishiro entregou o pergaminho a Anbu, mas manteve Kawakita com ele. Ishiro ainda tinha que deixar a terra da terra para vagar por aí, então Ishiro planejou levar Kawakita junto também. Como Onoki lidaria com o pergaminho de invocação após recebê-lo não preocupava muito Ishiro. Agora, ele precisava fazer uma viagem à organização Akatsuki. Informações de inteligência indicaram que os principais membros da Akatsuki estavam atualmente ativos na área da Terra dos Rios. A Akatsuki atuava originalmente em países pequenos, sem vilas ninjas. Esses países de médio porte não eram particularmente adeptos da Akatsuki. No entanto, aproveitando a Terceira Grande Guerra Ninja, a influência da Akatsuki aumentou repentinamente. Países de médio porte, como a Terra dos Ursos e a Terra dos Pássaros, também estreitaram significativamente suas relações com a organização. E no País dos Rios, os superiores do país, representados pelos daimyo, abandonaram até mesmo sua vila ninja original e convidaram diretamente a Akatsuki para entrar no País dos Rios e estabelecer uma nova vila ninja. A vila ninja original no País dos Rios falhou em se proteger na grande batalha entre Sunagakure e Konoha. A maioria de seus ninjas foi morta ou ferida, e vários de seus líderes morreram em sucessão. Então o lugar para onde Ishiro estava indo agora era precisamente a Terra dos Rios. Atualmente, o local da Vila Oculta do Rio original está passando por uma reconstrução. A Vila Ninja reconstruída ainda se chama Vila Oculta do Rio. No entanto, a reconstruída Vila Oculta do Rio era diferente da anterior. Era poderosa com uma figura de nível Kage no comando. Tanto Konoha quanto Sunagakure haviam perdido recentemente muitos soldados de elite para lá. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.